Olá, boa noite. Estamos começando o programa Replay desta terça-feira numa parceria com o canal Replay com Tony Souza no YouTube e o site Miséria. Vamos destacar muito sobre futebol, vamos falar sobre projeto de futebol feminino. É um projeto de futebol feminino que está acontecendo aqui em Juazeiro do Norte, com um grande craque convidado hoje e que está presente aqui no programa. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Também vamos falar sobre o Campeonato Cearense. Teve jogos acontecendo hoje à tarde. Tivemos enquete no nosso Instagram. Você acredita que o Icasa vai conseguir a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro? E o Crato? Daqui a pouco a gente coloca o resultado dessa enquete. Vamos também falar sobre o artilheiro do Campeonato Cearense, que é da região do Cariri e não é atacante. Enfim, vai ter muita coisa bacana para a gente destacar hoje no programa Replay. Inicialmente, vamos dar o nosso boa noite aos nossos convidados. E ele, até que enfim, rapaz, até que enfim deu certo para o homem vir. Ronaldo Angelim, boa noite, Ronaldo. Marcamos a primeira, tivemos um problema técnico. Marcamos a segunda, você não pôde vir por problemas pessoais. Mas agora está valendo. Agora é um replay realmente, Ronaldo Angelim está aqui presente. Boa noite, prazer receber você aqui no programa. Boa noite, o prazer é todo meu. Até que enfim, agora deu certo, né? A gente falar aí do projeto, falar do futebol. E está ao lado do meu amigo aqui, que a gente teve o prazer de jogar junto no Icasa aqui. Vamos falar aí de esporte junto com vocês. E aí o nosso querido Jonas Damasceno, um toque de classe aqui no Replay com Tony Souza, ele está sempre presente, nosso comentarista oficial, titular absoluto. Jonas, boa noite para você novamente, meu querido. Boa noite, Tony Souza. Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo, meu irmão Ronaldo. A gente tem uma amizade verdadeira, uma parceria também. Jogamos juntos aí no Icasa, no Fortaleza também. Então é um prazer estar aqui mais uma vez para falarmos aí de futebol, que é importante estar falando um pouco da carreira desse ídolo daqui, não só meu, mas de todo o Cariri, como de todo o Brasil também. Então, prazer mais uma vez estar aqui, Tony. A gente vai falar muito sobre a carreira do Ronaldo Angelim daqui a pouquinho, vamos trazer curiosidades, vamos inclusive ouvir, né, ver também as perguntas das pessoas. Muita gente às vezes quer fazer alguma pergunta para o Ronaldo Angelim e a gente vai destacar isso e o projeto do futebol feminino, que o Ronaldo Angelim também tem um projeto bacana com o futebol feminino aqui em Juazeiro do Norte. Mas antes, vamos falar sobre o Campeonato Cearense de Futebol, porque nós tivemos jogos acontecendo no último fim de semana, inclusive com goleadas, rapaz. E as nossas equipes, né, acabaram sendo derrotadas. Tanto o Crato como o time do Icasa foram derrotadas no último fim de semana. A gente tem a tabela aí, Kleber, do último final de semana? Dos jogos do sábado e domingo, a quarta rodada do Campeonato Cearense, está aí os jogos. O Fortaleza foi o único ponto fora da reta, 0-0 com o Ferroviário. O Atlético Cearense meteu 7-1 no Crato, o Pacajus venceu 3-0 a equipe do Icasa e o Caucaia foi goleado pelo Ceará 6-1. Então, duas goleadas, sonoras goleadas do Ceará contra o Caucaia e do Atlético Cearense contra o time do Crato. E hoje nós tivemos o início da quinta rodada do campeonato, com dois jogos acontecendo hoje à tarde, com nenhum caririense em campo. O caririense vai ter daqui a pouquinho, que é o time do Icasa. Vamos conferir os jogos de hoje à tarde, inclusive jogos já realizados. Nós tivemos aí o Atlético Cearense empatando com o Pacajus em 1-1, o Ferroviário com gol de pênalti, até se esperava uma goleada em cima do Caucaia, mas o Ferroviário venceu apenas de 1-0 e hoje à noite nós teremos Icasa e Ceará e amanhã o encerramento da rodada com o Crato e a equipe do Fortaleza. E nós acabamos realizando aí duas enquetes falando sobre os clubes do Cariri. O torcedor do Icasa acredita que o Verdão vá para a Série D do Campeonato Brasileiro? Foi essa a primeira enquete que a gente destacou. Vamos ver aí o resultado dessa enquete? Tá aí. Você acredita que o Icasa ainda consegue a vaga para a Série D do Brasileiro? E o resultado, bom, o resultado aí, meu amigo, foi daqueles assim, a gente vê como o torcedor não está nada satisfeito. Dá para ver o resultado aí, meu querido Kleber? Aí, ó, 87% não acredita que o Icasa vá para a vaga da Série D, enquanto isso, apenas 13% acreditando que o Icasa vá para a Série D. Ronaldo Angelim, você vestiu a camisa do Icasa, começou a carreira por lá, tanto você como o Jonas. O Verdão está tão mal assim que o torcedor não está acreditando nada no time do Icasa, Ronaldo? Fez até um primeiro turno razoável. Agora no segundo turno, né, só com uma molecada, com a garotada, a gente sabe que o campeonato cearense é um campeonato difícil, principalmente quando entra Ceará, Fortaleza, Ferroviário. Fica um campeonato mais pegado.
E o investimento que o Icasa fez não foi o necessário para classificar. Eu acho, na minha opinião também, estou junto com os torcedores, eu não acredito na classificação do Icasa aí para a Série D, não. Ficou uma situação muito difícil, o Icasa acabou desmanchando o time, teve que contratar outra turma, tem poucos jogadores que ficaram do primeiro turno, acho que o Isaú, o goleiro Guilherme Alves, que era o terceiro goleiro, acabou, inclusive um dos destaques, está até salvando o time do Icasa. O Icasa veio de 3 derrotas de 3-0, já mudou o treinador, saiu o Rony, entrou o Mastrilho, enfim, situação realmente bem difícil. E tem a enquete também do Crato. Vamos ver aí o que foi que o torcedor do Crato achou. O torcedor do Crato acredita que o Crato consegue essa vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro? O torcedor do Crato está mais otimista. Olha só o resultado aí do torcedor do Azulão da Princesa, que votou aí na nossa enquete. A torcida do Crato, 41% acredita que sim, que vai para a Série D, e 59% acredita que não. Não dá bem o empate técnico, Jonas, mas é uma diferença até bem mais apertada, ou seja, o cratense parece que está mais confiante, né? Eu acho que está muito confiante aí a torcida do Crato em relação a essa vaga para a Série D. Como o Ronaldo Angelim aqui falou, Tony, tanto o Icasa como o Crato, e nós falamos aqui terça-feira passada, né? Montaram um time até razoável, principalmente o Icasa para a primeira fase, e devido a todas essas questões que nós estamos vivendo, teve aí um desmonte, né, nessa segunda fase, tanto o Icasa quanto o Crato. Mas eu vejo a torcida do Crato bastante animada e bastante motivada em relação a essa vaga. Eu sou um pouco mais pessimista também, né, mas em relação a essa questão de confiança, até me surpreende a positividade em relação à torcida do Crato pelo elenco que ficou para essa segunda fase do Campeonato Cearense, né? Inclusive, se a gente for parar para observar, o Ferroviário hoje vencendo foi para 13 pontos, o Atlético Cearense é o segundo colocado, foi para 10, pode ser ultrapassado ainda pelo Fortaleza, o Fortaleza ainda vai jogar, tem 8 pontos, e a gente vê que na verdade são 3 vagas para a Série D, né? O Atlético Cearense está bem adiantado, o Pacajus, e acaba tendo uma vaga para Caucaia, Icasa e o time do Caucaia, Icasa e Crato. O Crato tem 3 pontos, que foi exatamente na vitória contra o Icasa no início do segundo turno. O Icasa ainda não pontuou e o Caucaia tem menos 3, porque acabou colocando jogador irregular, perdeu pontos, então tem 3 pontos negativos. Ou seja, baseado nessa situação, Angelim, acaba a torcida do Crato realmente ficando mais otimista, né? Porque tem 3 pontos, ou seja, mesmo que não vença, se Icasa e Caucaia não vencer as partidas, o Crato está lá na Série D. Pode classificar sem jogar, né? E se conseguir uma vitória, dá uma boa adiantada, mas tem que jogar, né? Não vai querer torcer contra os outros, não. Eu acho que cada clube tem que fazer a sua parte, né? Procurar ganhar seus jogos. Inclusive, o time para jogar a Série D agora tem uma nova exigência, tem que ter um time de futebol feminino. A gente vai falar depois sobre o seu projeto de futebol feminino, mas eu já conversei, inclusive, com dirigentes do Crato, e eles já estão nessa possibilidade de olhar. Se o Crato, de repente, propusesse uma parceria com a R4, né, que é o seu time de futebol feminino, para, de repente, vestir a camisa do Crato, haveria essa possibilidade hoje, Ronaldo? Haveria, não só com o Crato, mas com qualquer equipe daqui que me procurasse para a gente seguir esse projeto. Eu aceitaria, até porque eu já trabalho com várias meninas aqui, conheço a maioria delas. E aí você fazendo uma parceria tem como você se organizar melhor, trabalhar melhor e dar tudo certo. Então, a gente pode receber convite do Crato, de casa. Eu já recebi alguns convites, recebi até do Atlético, do novo time aqui. O Atlético Cearense, que ficou no lugar do Uniclinic, né? Não, daqui o Cariri. Do Cariri. Recebi um convite também do Cariri. Enfim, a gente está aí de portas abertas, a gente tem um projeto bacana aí com futebol feminino, espero que dê tudo certo. Mas a gente pode conversar, sentar e conversar. Inclusive, eu lembro que, por exemplo, a Thaís Ferrer, que está hoje na Coreia do Sul, ela chegou, antes de ir para Portugal, jogou no Foz do Iguaçu, que tinha uma parceria com o Atlético Paranaense, e se chamava Foz do Iguaçu Atlético, que era essa parceria, unir os times, e acabaram unindo também os nomes, como tem o Avaí Kinderman, que é o Avaí de Santa Catarina, com o time Kinderman. De repente, o Crato R4, o R4 Crato, né? Quem sabe aí, futuro, a Deus pertence. Só a Deus pertence, né? Vamos aguardar. Inclusive, uma grande novidade é a artilharia do Campeonato Cearense, porque o artilheiro é daqui do Cariri, é de Missão Velha.
E não é um atacante, rapaz. Pois é, o volante Olávio, que começou a carreira lá no Icasa na base como zagueiro, depois jogou de zagueiro, jogou de volante, jogou de lateral direito, enfim, sempre acostumado a jogar naquela parte lá de trás, só que é um jogador que chega bem ao ataque. E o Olávio fez 5 gols na vitória contra o time do Crato no último domingo, dos 7-1, 5 gols foi do Olávio. E eu assisti o jogo e o Olávio poderia ter feito mais, se não fosse o goleiro e algumas bolas foram para fora. O Olávio hoje é o artilheiro da competição com 12 gols, se não me engano o vice-artilheiro tem apenas 7, é um jogador do Fortaleza, agora está me falhando a memória. O fato é que ele é o artilheiro e ele deixou um recado para a gente aqui no canal Replay com o Tony Souza, o nosso querido Olávio, que de defensor, rapaz, parece que o homem não tem nada, o homem é cheiro de gol e está na artilharia do Campeonato Cearense 2021. Vamos ouvir o que falou o Olávio. Fala, meu amigo Tony Souza, o pessoal que acompanha o canal do Replay, Olávio, atleta do Atlético Cearense. Tony, é um momento muito feliz na minha vida, na minha carreira profissional, um momento de artilheiro no Campeonato Cearense da primeira divisão, atualmente. Sou muito grato a Deus por esse momento. Tenho gratidão a todos aqueles que me acompanham, que torcem por mim, Tony. Principalmente minha família, né? Meus familiares, aqueles que ficam em Missão Velha, que me acompanham, e aqui estou por conta deles, né? Agradeço a confiança do professor Raimundinho, aquele que me dá total liberdade dentro do campo para fazer as funções, seja de volante, meia ou até mesmo atacante. E aos meus companheiros, né? Eles que me servem ali, dar os passes para me fazer os gols. Então Tony, a gente aqui do Atlético Cearense vem em busca de classificação para as semifinais. A gente possa classificar também para a Série D 2022, para deixar o clube com calendário, né? A gente sabe a importância de ter um calendário todos os anos. E aqui no Atlético Cearense, pela estrutura que eles oferecem ao atleta, não pode ser diferente. Então, Tony, fica aqui meu abraço e o agradecimento. E também, Tony, quero mandar um abraço aí para os convidados, que é o Ronaldo Angelim e o Jonas, um cara que eu admiro bastante. Um abraço para eles. Tá aí nosso querido Olávio, rapaz, volante, artilheiro do Campeonato Cearense e que está fazendo bonito com a camisa do Atlético. Aliás, eu lembro do Olávio desde o começo lá no Icasa, teve gente que questionava, que dizia que o Olávio jamais ia vencer como zagueiro porque não era alto demais. Mas o Olávio mostrou superação aí e um poder de inovação, né, Ronaldo? Porque em toda posição que ele está atuando, ele está jogando bem e agora artilheiro do Campeonato Cearense. Você já lembra de algum jogador jogando na defesa, sendo artilheiro de alguma competição estadual, Ronaldo? Não. Que eu saiba, não. E o Olávio, ele tem essa facilidade de jogar bem em todas as posições que coloca ele, né? O Olávio, eu tive o prazer de jogar amador com ele e eu sempre colocava ele para jogar de zagueiro, de volante, e onde você coloca ele joga. Então ele tem essa facilidade, né? E está aproveitando bem. E para ser zagueiro não precisa ter estatura, não. Eu sou baixo, né, gente? Então você precisa ter qualidade. Quantos metros, Ronaldo, você tem? Eu tenho 1,78. Acredito que o Olávio seja bem mais alto do que eu. E o Olávio sabe fazer várias funções. Jonas sabe aí, um jogador que foi meu, jogou junto comigo, amador aqui. Jogamos junto aí em vários cantos. E eu colocava ele em qualquer posição que eu quisesse, ele jogava e jogava bem. E agora está fazendo isso no profissional. Pois é, jogando no Atlético, o Atlético vai jogar a Série D e ele disse tem que procurar a tabela. Já pensou se o Atlético de repente consegue subir, né? Vai para a Série C do Campeonato Brasileiro? Essa outra vaga cairia até no colo do outro time, por exemplo. Digamos que os 3 para a Série D nesse Campeonato Cearense sejam Atlético, o time do Pacajus e o Crato. O Icasa ficando ali melhor colocado, poderia cair no colo do Icasa essa vaga para a Série D, já que a disputa desse ano é para a Série D do ano que vem. Então, é uma possibilidade que existe também. Mas o Olávio é um jogador que se surpreende pela artilharia do Campeonato Cearense, Jonas, mas não surpreende pela chegada, pela presença diária, porque ele costuma fazer isso aqui há muito tempo aqui no futebol, né? A gente já conhece o Olávio há bastante tempo. Como o Ronaldo falou, desde o amador, né? A gente viu o Olávio jogando futebol amador e sempre muito polivalente, né? Como a gente diz. Jogava de zagueiro, lateral direito, volante, meia e sempre chegando bem no ataque, né? E hoje em dia, Ronaldo, a gente acompanhou vários jogos do Olávio na primeira fase mesmo, Tom, lá em Barbalha, a gente até trabalhou. Os treinadores já armam um sistema de jogo até para o Olávio toda hora estar chegando na cara do gol, né? Então já tem as jogadas armadas ali para o Olávio, porque ele é um jogador que chega como surpresa, elemento surpresa,
E também sabe finalizar, porque não adianta você estar toda hora na cara do gol se você não tem a frieza, não é um bom finalizador. Né? O Ronaldo é especialista nisso também, foi zagueiro, foi artilheiro também, onde passou fez muitos gols, e o Olavo não é diferente. Mas já é um Raimundinho, eu tenho certeza que já trabalha muito ali a questão do sistema tático do Atlético Cearense, preparando as jogadas ali para o Olavo, como o Olavo mesmo falou aí na entrevista. E os atletas também, porque com certeza na hora que o Olavo vai ali para o ataque, chega como surpresa, já tem um companheiro que vai fazer a cobertura dele ali. Então é muito bem trabalhado, mas o Olavo sempre foi um excelente jogador, excelente profissional. A gente conhece ele já desde o futebol amador e com certeza merece e está vivendo esse momento na carreira profissional dele. É bom lembrar, e quando eu digo assim, que não é surpresa para a gente, porque o Olavo foi o artilheiro do Icasa na Série B do ano passado, o Icasa foi campeão da Série B, e o artilheiro do Icasa foi o Olavo, né, se não me engano marcou 7 gols, depois foi para o Atlético Cearense e está aí conseguindo ter esse faro de gol. E assim, o que me faz estranhar, Ronaldo, e talvez você jogou pela capital junto com o Jonas, você jogou nos 2 grandes lá e virou ídolo do Fortaleza. O que me estranha é por que esse Olavo, que esteve no Ferroviário, jogando inclusive competição nacional, não foi aproveitado por lá. O Olavo chegou a ser dispensado, aí veio para o Icasa, estreou fazendo gosto no Clássico contra o Guarani. E aí, onde está passando, o cara está bem, jogando bem, tanto marca, tem força, chega bem no ataque, faz gol. Dá para, de repente, explicar porque é que um jogador que tem uma sequência tão boa, tem uma regularidade, de repente chega num time como o Ferroviário e não consegue emplacar, Ronaldo? Às vezes você não recebe as oportunidades necessárias, né? Às vezes o treinador testa você 1, 2 jogos. E Jonas sabe que o atleta ele precisa de sequência de jogos, modo ele adquirir ritmo e confiança. Pode ter acontecido isso com ele lá no Ferroviário, né? Então, eu lembro que no primeiro ano que eu cheguei no Flamengo também, eu demorei um pouco a me adaptar. Mas o Flamengo soube me dar oportunidade, soube me dar chance, e aí foi onde eu consegui minha titularidade e dei sequência no meu futebol que eu jogava antes no Fortaleza, no Icasa, onde eu passei, no Ceará. E aí talvez Olavo não tenha tido essa oportunidade tão grande assim no Ferroviário como ele está tendo agora de mostrar o futebol dele. Boa sorte, Olavo. Eu estou torcendo muito que o Olavo seja artilheiro, porque seria uma risca diferente. Além de ser um cara do interior, mais um do interior a se destacar no futebol cearense, um cara que é volante, tirava essa risca aí de sempre o artilheiro ser um atacante, seria uma coisa bacana e acaba sendo inspiração também para outros jogadores que atuam na defesa e que às vezes querem se aventurar, tem medo de se aventurar no ataque. O Olavo acabaria sendo aquele ponto fora da risca e a gente deseja boa sorte, além de ser um grande cidadão, um grande ser humano, o Olavo. Por falar em jogador de defesa, o Iguatu anunciou mais um reforço hoje e o cara após pouco tempo era o xerifão da camisa icasiana, é o Regineudo, que inclusive foi anunciado, a diretoria do Iguatu já anunciou, está aí o Regineudo, né, já botaram aí nas redes sociais, o Regineudo que foi o grande xerifão, capitão do time do Icasa, levantou a taça de campeão da Série B e que agora vai vestir a camisa do Iguatu. O Iguatu que tem lá o Washington Luiz, está montando a equipe boa, Otacílio Marcos, Otacílio Neto, né, e tem uma galera boa que está chegando lá. Para mim já é um dos grandes favoritos. Essa Série B para mim tem tudo para ser até melhor, Jonas, do que a Série A desse ano, viu? Porque a Série A teve essa parada aí que atrapalhou, vários times se desmancharam, não tivemos Ceará e Fortaleza na primeira fase por conta da Copa do Nordeste e desse regulamento que eu até questiono bastante, mas enfim, a Série B não, a Série B nós temos aí o Iguatu investindo, nós temos o Maranguape, que inclusive é o Sérgio Alves que vai ser o técnico do Maranguape, tem o Cariri aqui que está investindo também, tem o Itapipoca, Maracanã, o Horizonte, Maracanã, Floresta, que está na Série C do Campeonato Brasileiro. Olha, vai ser páreo duro essa Série B do Campeonato Cearense, hein, Jonas? Vai ser. A gente está vendo aí, Tony, as equipes aí contratando bastante. No domingo à noite eu conversei com o Washington, eu até te falei que ele estava no Picos ainda quando ele me ligou dizendo que estava vindo para o Iguatu, pediu até para eu não divulgar, que só seria divulgado na segunda-feira. Não teve jeito, eu saí jogando no Instagram. E já tinha uma relação de atletas que a gente sabe que onde o Washington vai, tem aqueles atletas de confiança dele que geralmente o acompanham. No domingo também o Dr. Rosenberg me ligou e eu até toquei no assunto. Doutor, e o Cariri, como é que tá? A gente está preocupado, não sai nada. Ele, não, Jonas, o Cariri vem forte, a gente está trabalhando ali nos bastidores também. Então, o Maranguape, né, com o Sérgio Alves, a gente sabe que o Sérgio Alves foi um grande atleta, estava trabalhando como técnico aí há bastante tempo, vai formar um time forte também. Floresta, como a gente já sabe da estrutura,
e está se preparando para o Campeonato Brasileiro da Série C. Então eu acredito que vai ser um dos mais disputados aí, Tony, de 8 anos para cá, de 6 anos para cá da segunda divisão, vai ser um dos mais disputados. E o nível técnico também, eu acredito que não vai deixar muito a desejar em relação à primeira fase do Campeonato Cearense, não. Realmente, eu acho que a gente vai ter uma baita de uma Série B do campeonato, parece que está marcado para o dia 25 de maio já o início da competição. Deixa eu ir aqui rapidinho aqui para a galera do recado. Amitaf Souza, manda um abraço para o Ronaldo Angelim, meu primo Jonas, um abraço. O Cláudio Alves está deixando aqui o boa noite também, o Júlio César Carvalho Silva. Alô pro Júlio César de Missão Velha. Tá bem pra você mandar um alô pra ele. Manda um alô aí pro Júlio César. Um alô aí pro meu amigo Júlio César, Missão Velha, não é isso? Torcedor do Mengão, viu? Torcedor do Mengão? Daqui a pouco tem nosso jogão, hein? Ele diz aqui, o Icasa tem obrigação de fazer raiva aos times da capital, até porque os grandes da capital estão jogando com juvenis. O Fortaleza nem tanto. O Fortaleza botou um mistão bem arrumadinho, viu, Júlio César? O Rochélio Shoa, boa noite, Tony. Bom programa aí, presença do grande Mago de Aço, tá certo. O Emerson Feitosa também aqui, deixando o recado. O Edlan Marques, o Ronaldo Angelim já me fez ficar rouco de gritar gol, fazendo gol pelo Mengão. Vamos já mostrar alguns gols aqui do Ronaldo pelo Mengo. O Leandro Santos Olavo já mostrou por onde passou que é bom jogador. Saiu do Ferroviário ano passado, muito criticado pela torcida. Acredito que estava sendo usado na posição errada pelo Marcelo Vilar, a opinião do nosso querido Leandro Santos. A Elisângela Duarte, Ronaldo, muito ídolo, Ronaldo Angelim, a Elisângela, que é lá de Morelândia, viu? Morelândia, né? Torcedora do interior de Pernambuco, que pertinho depois de Cariri, né? Torcedora do Mengão aí. E ela pegou, mandou um recado para mim, e quando o Ronaldo vai estar aí que eu quero assistir. Assistiu 3 vezes aqui o programa. E eu não estava, né? Hoje veio o Ronaldo, viu, Elisângela? Um abraço. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre o Ronaldo Angelim, sobre a carreira dele, mostrar os gols dele no Mengão, também no Fortaleza, que ele também é ídolo por lá. Mas deixa eu mostrar aqui um trabalho muito legal do escultor Cláudio Alves. É um escultor barbalhense, um cara genial que vem fazendo um trabalho bem bacana. E ele acabou mostrando, tendo uma situação muito ligada ao futebol. Mas aí, para mim, ele acabou enviando uma com o replay. Vamos mostrar essa tábua aí, uma tábua para churrasco, para a galera que gosta do churrasco, aquela tábua ali para de carne. Olha que trabalho legal. Se eu não me engano, a madeira que ele usa aí, não sei se é cumaru, se não me engano. E isso aí é esculpido, gente. A logomarca do replay que ele fez nessa tábua aí, muito bacana. E nesse local do logomarca, ele geralmente faz o escudo dos clubes, Flamengo, Vasco, Corinthians, enfim, do Icasa, do Barbalha, a galera escolhe. E aí ele fez esse trabalho super bonito, mandou pra gente aquele chamado recebidos, né? E a gente agradece demais o Cláudio, disse, vou mostrar lá no programa Replay. E aí a galera que quiser também fazer essa encomenda, aproveita, eu deixo aqui o Instagram do Cláudio, claudioalves.escultor. Vai lá no Instagram, galera, claudioalves.escultor. Você vai poder ver o trabalho do Cláudio, tem muita coisa lá, imagens super legais. E tem também um telefone para contato, que é o WhatsApp, é o 99225-4538, 99225-4538. Eu mostrei apenas essa peça, mas ele faz também imagens sacras, imagens de santos, muita coisa legal com madeira, com vários tipos de madeira, bancos, mesas, enfim. Então aproveita e vai lá conhecer o trabalho do Cláudio, tá ok? Que é acompanhante aqui, ele é telespectador aqui do nosso programa Replay, está sempre acompanhando no YouTube e também no Instagram e acabou nos presenteando com essa bela peça esculpida, a logomarca do Replay, e a gente fica muito feliz. Obrigado, viu, Cláudio? Um abraço. Fica aí recomendado o pessoal acompanhar o Cláudio tanto no Instagram como também por WhatsApp 99225-4538. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando da carreira profissional do Ronaldo Angelim, que começou lá, rapaz, no time do Icasa e veio passando até chegar no Mengão e virar ídolo da nação rubro-negra. Vamos falar muito sobre a carreira do Ronaldo daqui a pouquinho aqui no Replay. Edlan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edlan Máquinas, aqui você tem qualidade visual.
Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E vamos falar agora do parceiro do Replay, a Icanet, o seu provedor de internet do Cariri, tá bom? Faz cobertura no município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. A Icanet é o seu provedor e ela não se preocupa com o valor, não se preocupa em vender. Ela se preocupa, na verdade, exatamente com a experiência que o cliente pode ter com a internet. Ela não está preocupada em vender velocidade, em apenas ganhar dinheiro. Ela quer que o cliente esteja satisfeito. A Icanet faz cobertura em todo o município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte e sempre oferece um plano de acordo com a necessidade do cliente, além também de ter um atendimento humanizado, personalizado. A gente sabe que, vez por outra, você tem um problema na internet e aí a galera fica ligando, aí vai para o 3, aperta o 4, 8, 5, você não fala com ninguém. Na Icanet não, a coisa é bem diferente, tem uma assistência técnica super bacana, você tem contato com a galera e o pessoal resolve. Icanet, tem aqui o site na tela, tá bom? icanet.com.br e você também pode ligar para esse telefone que é também o WhatsApp. É o 99202 5340. 99202 5340. Icanet, o seu provedor de internet do Cariri. Vamos falar da carreira do Ronaldo Angelim, que começou no Verdão do Cariri. Só que antes de jogar futebol, Angelim, você acabou trabalhando, cavador de poço, era isso que você fazia no começo? Antes de começar no futebol, você trabalhava duro, não era moleza não. Não, antes eu começava a entregar pão 4 horas da manhã, né? 4 horas da manhã eu me levantava, me acordava e ia entregar pão. Eu entregava pão nas bodegas naquela época, né? Porque tinha poucas padarias, você saía entregando nas bodegas para... Cedinho já tinha que estar na rua. 4 horas da manhã. E quando eu terminava de entregar, era mais ou menos 7 horas da manhã, eu ia cavar mini poço artesiano, né? Ia cavar mini poço artesiano, aí trabalhava o dia todinho. Aí quando comecei a jogar no Icasa, aí saía 4 horas, né? Trabalhava com meio-dia e tudo, que era para poder fazer os coletivos junto com a equipe profissional do Icasa. Então você tem que dividir o tempo entre esse trabalho que era pesado e jogar futebol. Era onde quando você fazia esses treinamentos no Icasa? Não, era no Rumeirão, todos os treinamentos eram no Rumeirão ainda. Eu não participava muito no início de treino físico, né? Até porque eu era da base e aí eu só completava treino mais do profissional. Quem ele levou para o Icasa? Quem me levou para o Icasa, é lógico que para o juvenil, quem estava lá era Kleber Lavô, mas quem me levou foi Lili, um amigo meu, né? Ele treinava lá e ficava insistindo para mim ir para o Icasa, né? Na época o treinador era Luizinho, Balbino e Despelé, eram os 3 que tomavam conta da base, junto com Kleber. Mas quem me convidou para mim jogar lá na base foi Lili, esse amigo meu que hoje mora até lá em Barbalha. Qual foi o primeiro treinador que você teve a oportunidade de time profissional do Icasa? No time profissional, eu acho que foi o finado Nilton Albuquerque, se eu não me engano. Que eu tive a primeira oportunidade. Inclusive, a gente tem uma foto aí das antigas. Mas joguei com 10 também, muitas Copa Cariri, né? Eu acho que foi 10, não sei, não lembro, no profissional. É porque também teve uma época que o Icasa tinha um time profissional que jogava também algumas competições amadoras, né? Não era só para jogar o Campeonato Cearense. Não, a gente jogava também Copa Cariri, jogava outras competições, entendeu? Aí, quando eram essas competições, era 10 Pelé que tomava conta, né, do profissional. Uhum. Vamos ver aqui as fotos, meu querido Kleber Ferreira. A gente tem umas fotos aqui do Ronaldo. Esse time aí é bem lembra o ano desse time aí? Esse time aí já era um time massa. Aí já era, esse aí já tá um time aí. Eu acho o Flávio Ali Araújo, Zelto, né, tem o Velho Severo. O Jonas não estava ainda não, o Jonas era juvenil. Tem Chico Peu ali, Ronaldo Salviano, Piti, Bujica, né? Rapaz, Bujica é igual a Maguila, viu? Flávio Araújo ali, Zelto, eu. Pois é, rapaz. Ali tem Expedito, lateral direito, né? Ali é Rômulo também.
Isso, Romulo. Só estou esquecendo um ali, que é o volante ali, que eu esqueci o nome dele ali, jogava muito. Essa turma, esse ano aí você já estava quantos anos no Icasa aí? Você lembra nessa forma? Aí eu também era meu segundo ano, que eu acho que aí era 97 aí. 97. Ainda tem uma outra foto aí também do Icasa. Esse time já era um pouco forte. Essa aí. Aí foi em 98. Não, aí já era. Aí já tá Aí já tem o ralando, Alan, jogando, já tava Ivan Noé. Foi em 98 aí. Aí foi em 98. Flávio Foi. era o treinador. Isso. Super ali de lado, né? Montier. Arizão ali, sempre na elegância. Nosso mascote, né? Toninho. Rapaz, Toninho. Cristóvão ali, né? Cristóvão, Quirino. Betinho, lá de Missão Velha. Bugica. E eu ali embaixo. Né? Época boa aí desse time do Icasa. Era bom também, time massa aí também. Era um time que movimentava bastante. Aí teve o Icasa e você acabou jogando também no Juazeiro Empreendimentos. Joguei, em 99, isso. Timaço aí também, hein? Esse time aí chegou na final contra o Ceará, foi 0-0 a final. E a gente não foi campeão porque a gente errou alguns gols nesse jogo aí lá no Castelão, mas era um timaço. Inclusive o Ceará levou essa base quase toda para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Levou Bugica, levou Dover, levou Maradona, levou o finado Dadá, levou Ailton, levou alguns atletas, levou a maioria. E nesse tempo, nesse time do Juazeiro, você não terminou o campeonato não, né, Jonas? Você estava também... Não. Acabou que você saiu antes, foi pro Vasco ou foi para... Não, esse ano aí eu joguei o primeiro turno e fui negociado para o Democrata do Governador Valadares. Em Minas Gerais. Minas Gerais. Houve uma negociação lá, na época ainda tinha um empresário, né, o Léo Rabelo, e nessa época eu joguei o primeiro turno, um time muito bom, e fui negociado nessa época aí para o Democrata de Governador Valadares. Era um timaço esse time do Juazeiro, numa situação polêmica, porque queriam unir Icasa e Guarani para formar o Juazeiro Empreendimentos, teve uma ala do Guarani que não aceitou, acabou que o Icasa teve uns problemas trabalhistas. Aí montaram o Juazeiro, acabou nem adiantando, porque o Ministério Público não entendeu dessa forma. O Ministério Público não. A Justiça do Trabalho não entendeu que seria um outro Icasa, quando acabaram com o Juazeiro e foi para o Icasa. Acabaram que as dívidas trabalhistas foram todas para o Icasa novo. Enfim, não deu em nada. O fato é que esse Juazeiro realmente foi uma grande equipe. E aí o Ronaldo saiu do Juazeiro e foi para o Ceará. Tem muito torcedor que talvez nem lembre que o Ronaldo passou pelo Ceará, torcedor que é ídolo, que vê o Ronaldo como ídolo do Fortaleza. A gente tem inclusive um registro do Ronaldo ainda com a camisa do Ceará ao lado do Valdson, que depois chegou aí para o Botafogo, né? Flamengo, Corinthians. Flamengo também, jogava demais o Valdson. Diz que o Valdson gostava também do Danoninho, né? Como diz Gostava. Tomava um Danoninho. Ele acho que a cara dele aí tava com ainda toma um Danoninho. Ele tá jogando, quando o Flamengo vai jogar o Master, eu tô indo, ele tá indo também. Porque ele é mais ou menos minha idade. Tá morando no Rio? Aracaju. Em Sergipe. Sergipe. Essa época aí você fez dupla com ele? Com ele, nós fizemos uma dupla de zaga aí perfeita, viu? Ele saiu daí pro Botafogo. Só eu que não saía, né? Saí daí pro Ituano, né? Porque quando eu tava no Icasa mais Alan foi pro Botafogo, eu fui pro Ceará, né? Mas se bem que o Ceará é um time grande também. E tava com o Valdson no Ceará, e o Valdson foi pro Botafogo e eu fui pro Ituano. Então sempre eu fui mais atrasado do que os outros. Né? Mas você não teve aquele destaque no Ceará que você teve no Fortaleza, por exemplo. Aconteceu alguma coisa lá? Você não teve tanta oportunidade? Ou passou pouco tempo? Não, nesse ano aí que eu fiz dupla com o Valdson, eu tive destaque, sim. O Ceará, nós chegamos a disputar com o Goiás, que foi o campeão esse ano da Série B. Então a gente fez um jogo de igual para igual com o Goiás. A gente perdeu o jogo em casa, no mata-mata, de 3-0. Fomos lá, ganhamos do Goiás de 4. Aí teve que ter o terceiro jogo, aí foi que a gente perdeu o terceiro jogo. Mas a gente eu fiz uma boa Série B junto com o Valdson, me destaquei, é tanto que quem me comprou foi um empresário lá de São Paulo, né, dono do Ituano, Oliveira Júnior. E eu fiz uma grande competição. Inclusive, eu joguei todos os jogos no ano de 99 pelo Ceará, jogando na Série B. O ano que o pessoal ficou meio assim foi 2000, que eu retornei para o Ceará, depois de estar lá no Ituano. O Ceará me trouxe de empréstimo e foi aí onde o Ceará ficou me devendo muito dinheiro. Foi quando minha esposa estava grávida do meu primeiro filho e o Ceará não estava pagando a ninguém. E aí o torcedor do Ceará pediu até para mim ficar, teve alguns até que me ajudaram do jeito que puderam, mas a diretoria naquela época não me pagou. E aí eu pedi para ir embora, fui embora. Alguns torcedores, eu tenho até que agradecer a alguns torcedores do Ceará que foram lá no hotel onde eu estava, fizeram aquela manifestação. Eu lembro que teve um jogo que eu perdi até um pênalti e os torcedores
foram lá, pediram calma, para mim ter calma, só que eu estava sem receber. Então, e aí eu acabo sem receber, a cabeça não tem como, né? direito, Você ficar 5 meses sem receber salário, você com a esposa grávida, precisando, naquela época que eu ainda ganhava pouco, né? Então, o torcedor do Ceará não entende o porquê, mas é lógico que o cara que trabalha, Jonas sabe que é receber, né, Jonas? Com certeza. E aí alguns torcedores do Ceará era quem me ajudava. Então, era complicado. Aí no meu segundo ano, que foi 2000, aí sim, o Ceará não arcou com o que prometeu comigo, aí sim fui embora, eu retornei para o Ituano e aí depois o Fortaleza foi atrás de mim. Ou seja, se você tivesse passado talvez mais tempo, você talvez tivesse marcado o seu nome no Ceará tanto quanto marcou no Fortaleza. Talvez esse curto período, né, tenha atrapalhado. Você então saiu do Ceará, depois do Ceará, qual foi a sequência até chegar no Fortaleza? Não, fui para o Ituano, retornei, né, que eu era do Ituano, Oliveira Júnior era quem era meu empresário. E aí, no Ituano só jogava o Paulista, porque não tinha competição para o Ituano jogar, a gente só jogava o Paulista. Aí quando era no segundo semestre, tinha que ser emprestado para algum clube. Então, no segundo semestre, quem foi atrás de mim foi o Fortaleza, depois dessas duas passagens minhas pelo Ceará. A primeira bem, a segunda não, a gente discutiu sobre salário, essas coisas, e eu acabei indo embora. E aí o Fortaleza foi atrás de mim. Como o Fortaleza tinha uma característica de jogar com 3 zagueiros, ia sair alguns jogadores do Fortaleza. No próprio ano de 2000 ainda eu me apresentei no Fortaleza, né? Para jogar a competição de 2001, o ano de 2001. E já cheguei dando sorte, né? Que o Fortaleza estava na Série C, tinha feito uma boa competição, ficou acho que em terceiro. Aí um time que tinha subido desistiu, aí acabou que o Fortaleza ganhou essa vaga de bandeja para a Série B, né? E aí foi onde eu fui para o Fortaleza, né? Emprestado pelo Ituano, fui só emprestado, era contrato de 1 ano. Aí fui muito bem em 2001 no Fortaleza, a gente conseguiu ser campeão cearense. Fizemos um grande ano e aí o Fortaleza foi só renovando com o Ituano. E aí eu dei essa sequência maravilhosa que vocês todos viram aí, vestindo a camisa do Fortaleza. Qual foi o primeiro grande parceiro seu lá no Fortaleza? Lá no Fortaleza eu não tive só um parceiro, porque o Fortaleza tinha o costume de jogar no 3-5-2, né? Então nós jogava Erandi pela direita como zagueiro, Mário César na sobra, baiano, jogava pra caramba, mas ainda é vivo, né? Joga, né? E eu pela esquerda. Então era esse trio de zaga, né? Então o pessoal fala muito de eu e Erandi, não é isso? Mas só que tinha Mário César aqui, nós não jogávamos com 2 zagueiros, nós jogávamos num sistema defensivo, um 3-5-2. Boa, assim, com extensão, por exemplo, você jogou com o Jonas no Icasa, jogou com o Jonas no Juazeiro. Isso. Né? E aí o Jonas foi para um caminho, você foi por outro. Mas você também teve um momento bom, assim, um cara que jogou muito contigo foi o Alan, né? O Alan também jogou muito no Icasa, no Juazeiro, e no próprio Fortaleza acabaram se encontrando também. E uma parceria muito boa ali com o Alan. Eu acho que eu e Alan, nós nascemos para jogar um com o outro, né? Que a gente começou aqui no Icasa, eu fiz de tudo para levar ele para os clubes onde eu fui, né, Jonas? Como o Jonas próprio sabe, né? Porque eu já tinha entrosamento com ele aqui do Icasa. E às vezes uma coisa ou outra, porque sempre aparecia uma coisa melhor para ele, né? Então ele ia. Mas acabava que ele ia e eu acho que ele não se dava bem. Eu acho que teria sido melhor para ele ter vindo jogar comigo nos clubes onde eu fui, que eu acho que a carreira dele teria sido muito mais vantajosa, né? Porque no tempo que ele veio jogar comigo no Fortaleza, nós fizemos outro grande campeonato da Série A. Eu acho que eu fiquei entre os 3 melhores e ele ficou entre os 8 melhores zagueiros do campeonato. Então eu acho que se ele tivesse colado em mim nos clubes onde eu fui, eu acho que a carreira de Alan teria tido mais sucesso do que o que ele teve. Porque ele saiu antes de mim, né, para o Botafogo, teve uma oportunidade num clube maior. Mas você, para chegar num clube desse, você precisa ter companheiros que lhe ajudem, né? E eu e Alan, graças a Deus, a gente nunca teve vaidade um com o outro, a gente sempre procurou ajudar um ou outro. E eu, como eu fui zagueiro, eu sempre procurei ajudar o zagueiro que jogou do meu lado. Se um tivesse uma deficiência nisso, eu procurava ajudar. Quando eu tinha, eu falava para eles me ajudar. E sempre dava certo com o zagueiro que eu fiz dupla. Então, eu acho que se Alan tivesse me acompanhado, eu acho que a carreira de Alan teria sido muito mais brilhante do que o que foi. É verdade. Inclusive, a gente tem uma imagem aqui uma das formações do Ronaldo Gelim na época do Fortaleza, que tem aí o Erandi e tem também o Alan. Né? Tem o Bosco, enfim, era uma equipe muito... Lembra desse time aí, Angelim? Foi do quê? 2005, 2006, se eu não me engano, uma coisa assim. Acho que foi 2005, esse time aí... Jogaram a final com o Icasa, aquele jogo do Alcimar. O Igor, Clodoaldo. 2005, eu acho.
Né? Não. Esse time aí é o time que subiu, não é? Esse time? Não é o time que subiu? Dude, acho que foi 2005. Porque Marcelo Lopes ainda tá, ó. Marcelo Lopes, tá Dude, Chiquinho, Bosco, Nivaldo, Pícolis ali, eu, Irandi, Alana, é isso? Isso. Eu acho que é o de 2005. 2005. Que era mas tá faltando muitos atletas aí. É porque eu acho que é só o... Fizeram jogo, né? alguns, tem Marquinhos estava em 2005, Rinaldo, Lúcio, enfim, esses atletas tudo estavam jogando em 2005. É uma formação muito boa. Inclusive, eu não sei onde foi que eu ouvi você falar que teve um gol pelo Fortaleza que marcou a sua carreira, que teria sido aquele gol contra o Avaí. Foi um gol do acesso. Isso. E não sei se foi essa equipe aí do ano. Marcelo Lopes fez um dos gols. Esse que estava ali na foto, o volante, fez um dos gols, fez o primeiro gol. E eu fiz o segundo. Que foi, inclusive, era o gol do acesso. Do acesso. Porque estava empatando o jogo e precisava fazer o segundo gol. Não, 1-0 estava dando o Avaí subia. Ainda tinha que ter um saldo de 2 gols. Tinha que ser 2 gols e nós torcer para o Bahia ganhar do Brasiliense lá. Ou para o Brasiliense ganhar do Bahia lá em Salvador. Nós ainda tinha que torcer para o Bahia perder. Então o Bahia estava perdendo para o Brasil. Não, nós tínhamos 1% de chance. Nós tínhamos que, para a gente depender só da gente, nós tínhamos que golear de 5-0. Pronto, aí nós não dependíamos de ninguém. E convenhamos, o Avaí também era uma equipe muito boa. E tanto que ele perdendo de 1-0, quem subia era o Avaí. Então nós tínhamos que golear ele de 5. A gente sabia que era uma tarefa muito difícil. Mas mesmo assim, Zé treinou a semana todinha para nós tentar fazer esses 5 gols. Não deu, 2 serviu, né? Que o Bahia acabou perdendo lá em Salvador para o Brasiliense. O Brasiliense já tinha subido, mas foi lá um eu lembro que, se não me engano, muita gente achava até que o Brasiliense fosse dar uma relaxada, que estava com acesso, mas não, o Brasiliense foi lá. Jogou com o time reserva, mas jogou e ganhou o jogo. E até aquela coisa, às vezes os reservas querem mostrar serviço, né? Quer renovar o contrato, né? Quer renovar o contrato. Inclusive tem esse gol aqui, meu querido Kleber Ferreira, esse gol do Ronaldo Angelim nessa partida aí contra a equipe do Avaí, que já estava no segundo tempo, inclusive, o jogo. Né? Você lembra bem desse lance, Ronaldo? Desse gol? O escanteio foi Guaru que bateu, né? Lembro sim, foi Guaru. Poucas pessoas lembram que foi Guaru que bateu esse escanteio. Tem uns que pensam que foi Mazinho Lima que bateu. Mas não, foi Guaruzinho. Guaru que era um cara muito importante taticamente, mas não aparecia muito para a torcida. Não, aparecia muito para a torcida não, mas era um jogador importante demais para o grupo. Muito importante. Estádio lotado. E aí o Fortaleza, a gente subiu porque nós tínhamos que subir, que a gente perdeu vários jogadores no decorrer do campeonato. E aí o presidente do Fortaleza, no último dia de inscrição, foi atrás de 3 jogadores no Atlético Mineiro, Marco Antônio, Juninho, enfim, foi atrás lá e trouxe. E mesmo com as percas que a gente teve, a gente acabou subindo, porque saiu o Lúcio, saiu o Rinaldo, saiu o treinador, Hélio dos Anjos, enfim, saiu foi tudo. Esse gol foi o mais importante para você desse período que você vestiu a camisa do Fortaleza? Foi o gol mais importante, porque aí foi o gol do acesso, né? Apesar de eu ir em 2001, ter feito 2 gols na final do primeiro turno contra o Ceará, né? E ter dado o passe para mais Queira ou não queira é clássico, né? Queira ou não queira é clássico. Eu fiz 2 gols no clássico, né? Em final, então... mas esse aí a torcida lembra muito mais. Realmente... Mas eu fiz vários gols, eu acho que eu fiz 29 gols com a camisa do Fortaleza. Foi o time que você mais conseguiu fazer gols? Foi. Não, eu acho que no Icasa mais, né? Porque eu joguei mais tempo no Icasa, se não me engano, né, João? Eu não contei os gols do Icasa, mas eu fiz muito gol no Icasa. No Icasa eu era artilheiro, eu fazia muitos gols. O Jonas mesmo deu um monte de passe para mim fazer gol, Maradona, Icasa e Juazeiro, juntando Icasa e Juazeiro, né? Estou falando só do Icasa, mas como era uma equipe só, eu acho que nessas 2 equipes aí eu fiz um bom duelo aí de Jonas, quer dizer que você tem que agradecer muito a você. Aí me agradece até hoje. Se ganhava os bichos com meus gols, quem tem que me agradecer é ele. Né? Ele cruzava e eu fazia. Porque eu jogava nessa época lateral direito. Aí tinha aí Flávio Araújo, que era o técnico na época, a gente trabalhava muita bola parada, jogada ensaiada, e quase todas era eu que batia, terminava eu fazendo o cruzamento e tudo, e eu já sabia o posicionamento dele. Aí só colocava na cabeça dele e ele fazia o gol. Aí o bicho... O bicho dividia, né? Se bem que nós tínhamos João Neto, ou às vezes Alan, como tapia, né? Que ele não cabeceava bem, né? Então eles eram o tapia, eles grandão. Aí a marcação... Puxava a marcação e eu vinha e atacava a bola. Isso era bem treinado. Inclusive a quebrada na nossa saída de bola, né, João? Todo mundo ficava de um lado, o João Neto do outro, ou então eu e Alan, quando era eu e Alan. No início era eu e João Neto.
Aí o pessoal achava que ia quebrar em João Neto, quebrava era em mim, que era o menor. E eu era bom A de gente tinha cabeça, jogado sempre de ensaiada desviado. no centro, na No saída centro, de logo bola. na saída de bola. Tocava a bola e iniciar já o jogo, né? Aí já posicionava os zagueiros nossos lá no meu campo, corria e recuava a bola para um segurar e eu bater essa bola. Eu batia forte, batia bem na bola, já jogava na cabeça. E dava do jogada Ronaldo. de perigo demais de E gol. a gente chegou a fazer até gol. assim. com jogada. E você não marcava um, Jonas? Não teve um golzinho? Cheguei a marcar meus golzinhos também. Enquanto ele pegava um chutinho ali legal. Cheguei a marcar meus golzinhos também. Pois é, e quase vocês voltaram a jogar juntos, né? Porque você chegou aí pro Fortaleza, foi quase no processo que o Ronaldo estava saindo pro Flamengo, né? Chegaram ainda a passar uma temporada juntos. 2005, né? Nós fomos Isso. vice-campeão cearense e perdemos a final pro Fortaleza. Tava o Ronaldo e o Alan. E daí Você estava no Icasa? E eu no o Icasa. E eu Ronaldo? fiz um campeonato bom e houve a sondagem, né? Por parte do pessoal do Fortaleza, do Ronaldo. Sondaram o Ronaldo sobre mim. E inclusive o Ronaldo deu aval, até questão de extracampo e tudo. E o Ribamar Bezerra na época, né? Era o presidente. Foi através da indicação do Ronaldo que me levou para Fortaleza. Quando eu cheguei, o Ronaldo tinha acabado de sair para o Flamengo. Mas eu joguei com o Alan. O Alan ficou lá. Se eu não me engano, e a gente jogou você ainda foi, eu acho que o Fortaleza na época ainda levou o Maurílio. É, Se eu não me engano, estava no Ceará e acabou indo sim, o Maurílio estava lá. Teve muito bem. O Bechara ainda estava Isso. lá. É muito bom Era jogador. time Ficou a maioria, muito saiu bom. pouco. Saiu eu, O ele ali. Galeano, que jogou Palmeiras, estava lá na época que eu fui também. Era um baita time aquele time do Fortaleza. Massa. Quase jogavam juntos novamente. E aí o Ronaldo foi para o Flamengo, foi para o Rio de Janeiro. E como foi essa chegada lá no Rio de Janeiro, Ronaldo? Foi bacana, né? Teve um impacto assim, sair do não é Nordeste, teve- o pessoal fala muito que às vezes nem sempre dão espaço, enfim, como foi? O impacto maior é porque eu estava praticamente acertado com o Palmeiras, né? Aí no Fortaleza você já estava negociando com o Palmeiras. Estava negociando com o Palmeiras, já estava tudo certo para mim me apresentar no Palmeiras, né? Ia só resolver algumas questõezinhas lá, mas já estava tudo certo, ia me apresentar no Palmeiras. Quando recebi uma ligação à noite, eu estava até no shopping, comprando roupa de frio para ir para São Paulo, né? Se preparando já. Preparando frio, né? E aí recebi uma ligação de Isaías junto com o Valdir Espinosa à noite. O Valdir tinha sido seu técnico no ano anterior No Fortaleza, justamente, junto com Isaías e Marcos Braz, que hoje é o gerente, quem fez o time de 2009, foi campeão brasileiro, e quem está com esse elenco agora, ele é quem é o gerente de futebol geral, é quem manda, e é um baita gerente, um baita profissional. E recebi essa ligação dos três, me convidando para ir para o Flamengo. À noite eu estava comprando roupa de frio, já tinha comprado roupa de frio para ir para São Paulo. E aí não pensei duas vezes não, por ser torcedor do Flamengo, né, desde criança. Mesmo o Flamengo naquela época... Deu um cangapé no Palmeiras e foi para o Flamengo. E o Palmeiras tinha vaga na Libertadores, pagava em dias. E o Flamengo em 2005, Jonas sabe, brigou para não cair, quase foi rebaixado, se salvou nas últimas. Fama de não pagar ninguém. E eu não quis nem saber, não contei nem conversa. A minha mulher não achou muito bom não, tá ali? Você sabe como é mulher, né? Mas eu era torcedor do Flamengo. Torcedor, realizar o sonho de jogar no time do coração. Pesou mais. Então eu por ser flamenguista, acabei aceitando a proposta do Flamengo, esse desafio, ser meu clube de coração, e fui. E graças a Deus acabei ficando 6 anos. 6 anos, mas o começo foi meio... O primeiro demorado. ano é como eu já falei aqui, né, cara? Sempre é complicado. Adaptação, se bem que eu morava já na capital, Fortaleza, né, bem parecido com o Rio. Mas você chegar num clube como o Flamengo é diferente, não é qualquer clube. Quando você chegar vestindo a camisa do Flamengo, se você for jogador do Flamengo, tem torcedor. Não adianta você dizer, vou me esconder nos Estados Unidos, vou me esconder onde for, não. Onde você for, tem. Então a cobrança é grande, a cobrança é enorme. Mas eu estava feliz em estar lá no Flamengo. Então eu fui fazer o que eu gostava, não desisti, agradeço a diretoria que estava lá na época, Marcos Braz, Kleber Leite, o pessoal, né? Enfim, o presidente, que na época era Márcio Braga, enfim, que mesmo eu não tendo ido tão bem no primeiro ano, tiveram confiança em mim e foram renovando meu contrato, né? Apesar de nós ter ganho a Copa do Brasil em 2006, que foi meu primeiro ano, em cima do nosso maior rival, que foi o Vasco. Foi um jogo que o Valdir Papel até hoje, depois daquele empurrão de Renato Gaúcho, o Valdir Papel voltou para cá, nunca mais voltou lá para o futebol do Rio. Mas quem foi o primeiro jogador que você já se entrosou lá quando você chegou no Flamengo? Não, cara, que eu tenho que falar aqui, pela situação que aconteceu, eu me encontrei com o Juan.
Quando eu cheguei no aeroporto, o primeiro jogador que eu me encontrei foi Juan, lateral esquerdo, que também ia se apresentar no Fluminense, né? Aí junto se apresentou ele, Rodrigo Broa, que era do Paysandu, Marabá, que foi um jogador que chegou a marcar Neymar na época, aí o Flamengo acabou levando também, e Toró. Foram os 5 jogadores que se apresentaram junto comigo. Mas o primeiro que eu conheci foi Juan, que ele chegou de São Paulo, eu cheguei de Juazeiro e a gente se encontrou no aeroporto. E aí a gente foi junto pro hotel para se apresentar ao Flamengo. Então o primeiro que eu conheci foi Juan. Aí eu destaco ele porque quando o Riquelme, meu menino, adoeceu lá no Rio, eu sem conhecer nada, né? E ele já tinha jogado no Fluminense, conhecia tudo. E teu menino pequeno? Meu menino pequeno, se adaptar no lugar como o Rio, que um dia está frio, outro dia está quente, outro dia o clima do Rio é todo estranho. Aí Juan foi quem me ajudou a eu levar meus filhos para os hospitais, para o lugar onde ele conhecia. Então tudo, no começo foi Juan que me deu aquela força, Juanzinho, lateral esquerdo. Inclusive o Angelim marcou muitos gols com a camisa do Flamengo. A gente tem várias imagens aí de gols do Ronaldo Angelim com a camisa do Flamengo. Você tem ideia de quantos gols você marcou com a camisa do Flamengo? Oficiais 17, né? Mas eu fiz em amistosos, fiz vários. Eu fiz 20 e tantos gols, mas oficiais 17 gols. É porque também tiveram os amistosos. Teve alguns amistosos que a gente fazia, que o Flamengo fazia, e nesses amistosos eu fazia gol direto. Né? Então, mas não conta, né? Mas eu fiz 20 e poucos gols aí. E Romário contou. Romário conta, eu não conto não, né? O pessoal só conta os oficiais, né? A gente fez gol na região aí onde o Flamengo ia fazer amistoso, eu fiz gol só aí mas você teve um ano aí de adaptação no Maranhão, e não demorou para virar titular, né? Você ficou titular, já recebeu o carinho do torcedor, já se firmou realmente como um cara presente ali no time do Flamengo. Eu estou falando de uma adaptação que eu não tive, mas se você for analisar, eu joguei 20 e tantos jogos de titular na Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil só fiquei de fora de um. E foi a final porque tomei o 3º cartão amarelo. Então, para um reserva, né? Ainda joguei muitos jogos, eu acho assim. Pra eu ter me considerado no primeiro ano como reserva, nós ganhamos a Copa do Brasil, eu fiquei só um jogo sem jogar. E o brasileiro eu joguei 20 e tantos jogos, que é muito. Então, agora no ano seguinte, sim, aí eu já consegui me adaptar melhor, já consegui a vaga titular e dei sequência. Qual foi o maior parceiro que você teve lá no setor defensivo no Flamengo? Eu tive vários, mas eu não posso deixar de exaltar o meu capitão. Eu acho que eu tenho certeza que foi o melhor capitão que eu já vi assim no futebol. Todos os clubes que eu joguei, Fábio Luciano. Que cara correto, que cara honesto, que cidadão. Agora ali eu posso falar porque eu tive o privilégio de trabalhar com uma pessoa como ele. E acabou sendo ídolo das duas nações, né? Porque ele saiu do Corinthians, né? Isso. Era ídolo lá no Corinthians e depois veio o Flamengo e acabou também se tornando ídolo no Flamengo. Isso. E vocês se encaixaram muito bem ali. Muito bem. Aí, foi o seu Alan lá no Flamengo, então? Justamente, é por isso que eu, por exemplo, o maior que eu achei para mim da história, como capitão, como jogador dupla que a gente fez, ele. Mas eu tenho que citar outros jogadores, outros zagueiros que eu fiz dupla que fui muito bem. Alan foi um aqui no Icasa, no meu começo. Valdson, muito bem lá no Ceará. Nós fizemos, o ano que ele saiu, eu e ele, nós fizemos, só não fizemos chover. Aí depois joguei muito bem também com o David Braz, cheguei a jogar muito bem também com o David Braz. E Álvaro. Né? Poucas pessoas falam daquela reta final de 2009, eu e Álvaro. A gente tomou muito poucos gols. E Álvaro, ele é um jogador que ele tem um currículo enorme. Ele jogou... eu acho até que o Álvaro foi muito melhor, acho que no São Paulo, que ele teve um grande momento no São Paulo. E no Flamengo ele chegou, foi até um pouco criticado, né? O pessoal criticava um pouco o Álvaro, mas pouco a pouco ele foi se firmando ali. Não apareceu muito também ali para a torcida, mas acabou encaixando ali com você naquela reta final. Que, convenhamos, aquela reta final de 2009 foi bem complicada, porque o Flamengo não estava como um dos favoritos, né, Ronaldo? Estava bem mais atrás. Eu não lembro se era o São Paulo. Palmeiras. O Palmeiras, pronto, que deu criou uma gordura, mas aí pouco a pouco o São Paulo também estava com um time bom, acabou sendo punido, perdeu alguns jogadores importantes e aí acabou perdendo jogos e o Flamengo pegou ali aquela reta e cresceu. E era uma baita seleção, aquele time do Flamengo era uma seleção. Que timaço vocês tinham ali em 2009, hein? É verdade, um time muito forte, né? Apesar de a gente não ter um elenco como o Flamengo tem hoje, a gente tinha um time forte. O elenco não era tão forte. A gente tinha o elenco forte no início, mas a gente acabou perdendo muitos jogadores no início. Perdemos o Emerson Sheik, perdemos o Y, enfim, perdemos um monte de jogador. Aí ficamos com um time titular forte, mas a gente tinha poucas peças de reposição.
É tanto que a gente sofreu em algumas partidas por conta disso. Quando o Pet saía, não tinha aquele jogador para substituir. Quando o Adriano não jogava, a gente não tinha. Era o moleque da base que tinha que entrar ali. Entendeu? E o Adriano não estava no auge do seu futebol, né? É, isso. Aí quando a gente perdia Adriano, inclusive na reta final, a gente chegou a perder Adriano, né? Queimou o pé, tornozelo, e a gente ficou alguns jogos sem ele. Mas aí a gente conseguiu, mesmo assim, chegar na briga, né? Eu acho que foi o campeonato mais disputado dos últimos anos, que chegou muitas equipes brigando pelo título, né? No último jogo estava nós, São Paulo, Palmeiras e Internacional brigando pelo título, mas antes ainda tinha Atlético Mineiro na briga. Porque toda vez que a gente ia enfrentar um adversário, aquele adversário estava brigando pela liderança. Nós fomos enfrentar o Palmeiras era o líder com muitos pontos. Depois fomos enfrentar o Atlético Mineiro, se o Atlético Mineiro ganha da gente, o Atlético Mineiro assume a liderança. Depois fomos jogar contra o São Paulo da mesma forma, enfim. Então foi um campeonato bem disputado, mas o Flamengo conseguiu na reta final se encaixar, dar aquela arrancada, e muitas pessoas dizem que o jogo contra o Corinthians e contra o Grêmio o pessoal deixa. Vocês estão vendo hoje em dia que ninguém abre jogo para ninguém, não. Vocês viram que o Corinthians fez esse ano para o Flamengo, vocês lembram em 92 o que foi que o Vasco fez para o Flamengo, vocês viram agora o que foi que o Corinthians fez de novo, classificando o Palmeiras. Ninguém abre jogo não, mas os times grandes não abrem jogo. Inclusive eu estava conversando com meu amigo Guto Vital, que é torcedor do Corinthians, e o Corinthians, se perde o jogo, iria prejudicar o Palmeiras, né? Justamente. E ele disse, rapaz, eu estava doido que o Corinthians perdeu. Mas quando começou o jogo, o cara chegava na cara do gol e faz o gol, e disse, rapaz, que conversa, ninguém torce para perder, não. Ou seja, isso também não tem como. E aquele time ainda tinha o Ronaldinho Gaúcho, convenhamos, tinha o Ronaldinho Gaúcho, né? Próximo ano, foi no ano seguinte. Ah, foi no ano seguinte, Foi no ano seguinte. O que é jogar com o Ronaldinho Gaúcho? Ah, cara... O cara é chamado de gênio. Né? Aí, por exemplo, você sai com um time ali, campeão brasileiro, aí vem o Ronaldinho Gaúcho, que, enfim, saiu até também, a torcida pegava no pé do Ronaldinho, que ele já estava naquela, né, de... Não estava como na época do Barcelona, estão levando a sério, enfim, do Grêmio. Ele já estava meio que pensando em parar de jogar futebol. Mas ele dentro de campo era diferenciado, hein? Muito diferenciado, né? E como a gente tinha sido campeão em 2009, Marcos Braz queria formar um time mais forte ainda, né? Porque tinha Libertadores. Isso, que Marcos Braz, ele é um gerente de futebol que ele gosta de formar time muito forte. Então, como a gente já tinha sido campeão brasileiro e ia ter uma Libertadores para disputar, ele acabou trazendo mais jogadores para o elenco ficar mais forte. Então, acabou trazendo Wagner Love e Ronaldinho Gaúcho, fortalecendo mais o elenco, né? E aí, mas você sabe, quando o time tem muitos jogadores com as mesmas características parecidas, que não marcam muito, acaba atrapalhando um pouco o sistema, que o nosso de 2009 nós tínhamos um sistema de marcação mais forte, né? E já o time que Marcos Braz formou no ano seguinte foi um time mais ofensivo, que a gente já jogava mais com Wagner Love, Adriano, enfim, outros jogadores mais ofensivos. Aí você acaba perdendo aquele sistema, automaticamente você vai tirando volante, vai botando meio atacante. Vai pressionando, vai sacrificando a parte de trás. A parte de trás, mas eu também gosto de jogar assim, mas só que Ronaldinho não rendeu no Flamengo o que ele rendeu nos outros clubes, né? Houve problema, o pessoal também não acertaram tudo que tinha que acertar com ele financeiramente. E você sabe que o jogador ele gosta de trabalhar, gosta de receber. Mas teve alguns jogos que ele bagunçou ainda com o Flamengo. Quando ele ia para jogar, estava determinado que ele ia, ele fazia a diferença. Você também pegou uma amizade boa, lógico, você teve amizade com muitos jogadores ali. E você pegou amizade boa com o Marcelinho Paraíba também, inclusive trouxe o Marcelinho Paraíba aqui para o Juazeiro, né? Jogaram juntos lá no Flamengo, o próprio Obina, que também o Obina, como entrou na graça da torcida, e eu achava interessante o Obina, porque parece que a bola procurava o Obina. Né? Todo mundo chega, quando chega de cara, a bola sobrava aqui, e o Obina botava para dentro. Foram dois jogadores que você acabou tendo uma boa ligação também, o Obina e o Marcelinho Paraíba? Foi. Eu acabei trazendo eles até aqui para Juazeiro, né? São duas pessoas. Mas o Obina era aquele jogador de jogar contra o Vasco, clássico, né? O Obina era jogador de clássico. Então, jogo grande. É meu amigo até hoje, a gente faz evento junto e o Obina era jogador de jogo grande. Sim, só para fazer uma correção, né? Eu acho que é porque às vezes tem muito tempo, já está com 11 anos que a gente... Eu acho que Ronaldinho não chegou a jogar com o Adriano, acho que era ele e Wagner Love, não é isso? Acho que eles não chegaram a jogar junto, não. Jogou com o Wagner Love, É que Adriano em 2010, eu acho que foi, não sei se foi pro Corinthians. Houve alguma São Paulo, assim. Ele teve 2011, né? Que foi aí onde veio Ronaldinho e Wagner Love, isso.
para não haver confusão e depois dizer que a gente tá, eu acho que foi mais ou menos isso, que em Há bastante tempo acaba confundindo. É porque em 2010 eu acho que a gente brigou para não cair. Em 2009 fomos campeões e em 2010 eu acho que a gente brigou para não cair, se não me engano. Que era até com o Vanderlei, que foi quando o Bruno, aconteceu o incidente com o Bruno. Então, para não estar fazendo confusão, aí em 2011 foi formado um time forte com o Wagner Love, Ronaldinho, ou com o Adriano, foi alguma coisa assim. E aí, eu lembro que 2010, na época, você quando terminou campeão e fez o gol, inclusive a gente tem esse gol aqui, vou mostrar o gol aí do Ronaldo Angelim, porque foi um gol que, assim, todo mundo ficava naquela aposta de quem seria o ídolo do título do Flamengo. Então, tinham várias apostas. E ninguém falava em um zagueiro fazer o gol. Não era nem porque era o Ronaldo Angelim, mas ninguém falava no zagueiro fazer o gol do título. E aí, eis que chega o presente dos céus. Eu costumo dizer que é providência divina, as coisas que acontecem. Vem lá, Deus lhe presenteia com esse gol. Ou seja, o cara que foi para o Flamengo arriscando, porque a situação financeira do Flamengo não era das melhores, e aí mantém uma carreira bacana e se torna campeão com o título sendo marcado por você. E um Maracanã lotado, com todo mundo na atenção, porque todo mundo estava naquela história se o Grêmio iria ou não abrir o jogo, porque ninguém abre, né? Tinha o Internacional, né? Então, enfim, há toda uma expectativa. E você faz esse gol, Ronaldo, e inclusive a informação que tinha antes é que, porque você, momentos antes, tempos antes dessa partida, desse título, você teve problema de contusão, né? E surgiu uma história que você poderia até amputar uma parte da perna. Teve isso mesmo, Ronaldo? Teve. Em 2009, no Campeonato Estadual, eu tomei um tostão muito forte, né, na coxa, no jogo contra o Volta Redonda. E aí escondi dos médicos para não dar brecha, né? Não queria dar brecha. Isso foi na semifinal do Carioca. Querendo jogar a final. Eu ainda me lembro o dia que minha perna estourou, né? Foi uma sexta-feira 13. A gente estava se preparando para fazer o coletivo para jogar a semifinal contra o Resende. E aí eu cheguei cedo na Gávea e quando eu fui alongar, minha perna deu um estralo. Fui lá, chamei o Dr. Runco. Ele viu, olhou. Quando ele viu, ele já diretamente, como tem muita experiência, já mandou eu ir direto para o hospital. Ficou fora de todo jeito, não teve? Fiquei fora de todo jeito, eu não quis dar brecha, acabei ficando fora. E aí ele já falou que eu tinha que ir direto fazer cirurgia, senão corria o risco de eu amputar a minha perna. Inclusive está aqui a cirurgia, o tamanho, né? Pega parte do fêmur. Ia ter que amputar, mas graças a Deus eu cheguei a tempo. Chegou em algum momento você tem um medo realmente de perder a perna? Deu um desespero ali em algum momento? Cheguei, né? Porque você não sabe qual é o tipo da lesão, né? Só quem sabe é os médicos, mas graças a Deus eu estava no Flamengo, um médico bastante experiente, que era o Dr. Runco. Tanto é que era do Flamengo e da Seleção Brasileira. Da Seleção Brasileira. Já me tirou direto para o hospital, eu fiz a cirurgia lá no hospital dele mesmo, né? Lá no Pastel, o hospital dele. E, graças a Deus a cirurgia foi com sucesso, não precisou amputar minha perna e eu ainda acabamos sendo campeão estadual em 2009, né? Ainda teve isso. Ainda voltei e joguei o campeonato. Ronaldo, você fez esse gol aí em 2009, campeão brasileiro, extremamente valorizado, entrou na história do Flamengo, já estava na história do Flamengo, mas aí quando você faz o gol é diferenciado. Inclusive eu fiz uma reclamação porque eu fui na Gávea em 2012, se eu não me engano, e reclamei porque eu vi uma foto do Renato Abreu, que era um baita jogador, teve grandes momentos com o Flamengo. Eu disse, rapaz, cadê a foto do Ronaldo Angelim aqui? Estava até faltando energia, não estavam deixando abrir, deixando o pessoal entrar. Eu disse, a gente veio do Ceará e tal, eu estava com a minha, na época era namorada, minha esposa, que era flamenguista. E, o pessoal aqui, todo mundo aqui flamenguista. Aí os caras deixaram entrar. Eu disse, rapaz, cadê a foto do Ronaldo Angelim? O cara, não, vamos ter que arrumar, não sei o quê. Não, cara, que é isso? E a gente brincou, mas eu falei sério com o cara até ficou olhando para mim com a cara meio feia, porque eu vi lá que faltava aquela imagem sua lá. Como é que você se sente quando você chega na Gávea hoje, Ronaldo? Mesmo depois de ter parado, você se sente valorizado, reconhecido realmente como ídolo no Flamengo? Cara, onde eu chego no Flamengo, não só lá na Gávea, né, mas onde eu vou, que o Flamengo tá, eu sempre sou muito bem recebido. Eu só tenho que agradecer, até porque a diretoria da agora, né, da minha época, né, o pessoal, e mesmo antes, né, na de Bandeira, a gente sempre é muito bem recebido. Então, eu só tenho que agradecer a eles pelo carinho, né, a diretoria me respeita muito. Você sabe que na nossa época era muito mais difícil. Quando eu cheguei, o Flamengo só brigava muito mais para não cair do que por título. E aí, a partir da minha chegada, a gente
começou a conseguir, consequentemente, vaga para Libertadores, conseguimos ganhar a Copa do Brasil, conseguimos ser campeão brasileiro, mesmo na época difícil financeiramente. Hoje não, hoje o Flamengo tem dinheiro para gastar, para trazer jogadores, muito diferente da nossa época. Gestão europeia hoje. Isso, mas mesmo assim, na nossa época, Marcos Braz fazia, junto com o Kleber Leite, todos os esforços para trazer grandes jogadores. E foi aí onde foi dando uma melhorada. Foi vendendo também alguns jogadores, né, para montar essa estrutura que hoje o Flamengo tem. Eu lembro que essa estrutura que o Flamengo tem hoje lá no Ninho do Urubu começou com Patrícia, né, numa venda de Renato Augusto, de alguns jogadores, enfim. Aí foram fazendo alguns investimentos lá, mas nós estamos falando aqui como o Flamengo me trata. Então, sempre que eu chego no Ninho do Urubu, na Gávea, onde o Flamengo vai jogar, eu sou muito bem recebido. E só tenho que agradecer a eles, né? Sinal que eu fiz um bom trabalho, procurei dar meu melhor e deixei minha história no clube. Inclusive, algumas perguntas rapidinhas aqui para você. Primeiro, depois de 2009, surgiram especulações que você tinha recebido propostas de São Paulo, Palmeiras, Internacional e Vasco. E que, inclusive, a proposta do Vasco era muito boa. Você confirma realmente surgir essas propostas para você, logo depois que foi campeão brasileiro, ter saído do Flamengo e ter ido para alguma dessas equipes, Ronaldo? É lógico que sempre há interesse das equipes, né? Você acaba de ter sido campeão brasileiro. É lógico que eu estava demorando a renovar com o Flamengo com aquele impasse para renovar comigo, a gente estava recebendo algumas sondagens, mas era muito difícil de eu sair do Flamengo, né? Até porque eu sabia que eu ia entrar em acordo com o Flamengo e eu iria ficar. Então, mesmo propostas mais altas? Mesmo proposta mais alta, eu não iria sair do Flamengo. Eu sou torcedor do Flamengo, já estava adaptado, então não era um pouco de dinheiro a mais que ia fazer eu sair do Flamengo, entendeu? Então, a gente recebia as sondagens, mas eu não dava nem muita atenção, até porque eu sabia que eu renovaria com o Flamengo, até com menos do que eles acabaram renovando comigo, para mim poder ficar. Também surgiram especulações de que você, na época, teria tido algum problema com o Vanderlei Luxemburgo. Acabou, acho que 2010 ou foi 2011, não lembro. Você acabou, em alguns momentos, ficando no time reserva. Enfim, houve algum problema com o Luxemburgo? Não houve problema nenhum. O Vanderlei, quando chegou no Flamengo, ele já foi logo me dizendo que eu já estava um jogador com idade avançada, ele queria trabalhar com jogadores mais jovens, e que ia me usar só o contrato que eu tinha. Então, não houve nada de problema entre eu e o Vanderlei. Quando ele chegou, já foi tudo conversado, foi tudo acertado. Inclusive, ele queria que eu ficasse, quando terminasse meu contrato, na comissão técnica, ficasse trabalhando lá no Flamengo. E não houve isso, não. É lógico que esse ano ainda que eu tinha de contrato, o ano que eu fiquei, ele me usou pouco, né? Me usou muito pouco. E quando me usava era do lateral esquerdo, que foi o que ele contestou, né? Que eu estava velho, que não ia querer renovar comigo, e quando me colocava era do lateral esquerdo, mas eu e ele sempre tivemos uma boa relação, né? E aí a torcida ficava chateada, pegava no pé dele, porque ele usava o Wellington, e o Wellington falhava em alguns jogos, aí a torcida pegava no pé, então... Mas nem assim você pensou sair do time? Não pensei, nem jamais fiz corpo mole, sempre trabalhando lá no Flamengo, na posição que ele me pedia para mim jogar, eu jogava. Inclusive, teve um ano que a gente estava liderando o campeonato, eu vinha jogando, depois saí da equipe, e a gente ficou 10 jogos que não ganhava, mas também não comentava, não retruncava, não. Eu deixava ele fazer o trabalho dele, até porque ele é um excelente treinador, ele não ia querer o mal do Flamengo, né? É lógico que eu ia querer jogar, estava treinando para jogar, mas também respeitava a opinião dele. E o que faltou para a seleção brasileira? Eu acho que até... fiz grandes campeonatos brasileiros, né? Cheguei a estar entre os melhores zagueiros Você chegou a estar entre os 4 melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Brasileiro, né? Faltou, acho que uma convocação na minha carreira aí, nem que fosse para jogar um amistoso, sei lá, ou então vestir a camisa da seleção, mas também não fico triste não, né? Porque na seleção ali foi outros grandes jogadores, queria ter vestido, isso aí eu não nego, mas também... o meu sonho maior eu realizei, que foi vestir a camisa do Flamengo, né? A maior torcida do mundo. Pois é, rapaz. E o Jonas foi pro Vasco. Hein, Jonas? Rival. Não, e o bom é que eles o Jonas... são do contra, né? Pois é, do contra. O Jonas sempre vai pro contra. E o Jonas acabou indo pro Vasco e foi emprestado pro América, não foi, Jonas? Foi sim. No período, lógico que foi bem antes. Depois foi para Portugal. Enfim, acabaram... Ou seja, foram jogadores que atuaram contigo, o próprio Jonas, o Alan... Daquele time do Icasa, acho que foram jogadores que tiveram as carreiras muito bacanas, que, enfim, vitoriosas e que acabaram caminhos bem diferentes. Ou seja, às vezes falta empresário, o que é que falta para
para a carreira deslanchar mesmo, Jonas? Eu acho que é muita coisa, Tony. Acho que o primordial é você chegar no clube ali na hora certa. Às vezes você chegou principalmente no clube grande. No caso, a gente, quando era atleta, né, que não era tão conhecido e, querendo ou não, tem essa discriminação, quer ser no Nordeste e tal, você chega no Flamengo ou chega num Vasco. Se você não chega no momento bom, dificilmente você é colocado para jogar, devido à questão da pressão, essas coisas todas. E tem vários exemplos, né? Ronaldo chegou no Flamengo, teve a oportunidade dele, mas se o Flamengo tivesse numa fase ruim, dificilmente o Ronaldo se mantinha no time, porque só sobra para aqueles jogadores que têm menos expressão. E às vezes tem um cara que, assim, vê o potencial disso. Vamos segurar aqui, porque aconteceu comigo no Vasco. Eu, com 18 anos, aqui no Icasa, fui negociado para o Vasco, que eu ia direto para o Vasco, né? O Vasco fez um amistoso aqui, e o Eurico Miranda, juntamente com o Isaías Tinoco, que era o gerente de futebol do Vasco, foi quem fizeram de tudo para comprar diretamente meu passe para o Icasa. E na época o Icasa pediu muito dinheiro, foi passado para a gente, e o Isaías Tinoco tinha contato com o Léo Rabelo, que foi presidente do Flamengo, na época era um dos maiores do Brasil, veio direto e me negociou, me comprou e já sabia do interesse do Vasco, me colocou no Vasco. Quando o Vasco não estava muito bem, na época, no Campeonato Brasileiro, eu cheguei lá com 18 anos, mas já vim do time profissional, e o próprio técnico do Vasco na época, se eu não me engano, era o Zanata, que estava como interino. O Zanata conversava várias vezes comigo, que estava esperando o momento certo para me colocar na equipe, porque o time estava na pressão, a torcida numa pressão danada, manifestação direto lá em São Januário, e não seria bom para mim me colocar e o time mal. E poder me queimar. Ele me falava com essas palavras. O Eurico Miranda, que gostava de mim, me direto chamava para ir no escritório dele e falar justamente a mesma coisa. Garoto, tenha uma paciênciazinha, a gente está esperando o momento certo e tal. É tanto que foi como o Pedrinho, eu já fiquei no Sub-20 e era o Pedrinho, era o Felipe, era o Bill, lateral esquerdo, que jogou o Ceará aqui. Felipe era reserva do Bill. Chegou a jogar Botafogo também, se não me engano. Vários atletas que tinham qualidade, mas não tinham oportunidade. Não tinham oportunidade devido à questão de uma pressão. Eu estava esperando preparar a gente para poder colocar no momento certo. Acontece muito isso. E outras questões também, que você falou em relação ao empresário. Tem empresário que realmente ajuda, mas tem uns que também atrapalham muito a carreira do atleta, entendeu? E se você tem que ter uma estabilidade, você tem que se manter ali num clube, passar um ano, passar de repente até 2 anos, principalmente num clube como o Flamengo, como o Vasco, você começa a rodar muito nos clubes, você termina que não consegue ter aquela estabilidade de ter uma carreira sólida, de ser reconhecido no time. Eu fiquei no Vasco 6 meses e não renovei o contrato porque o meu empresário não deixou. O Eurico Miranda queria renovar o meu contrato por mais 6 meses, era um ano de empréstimo. E o Léo Rabelo não queria. É tanto que eu vim passar férias em casa, já para me apresentar lá em São Januário, para viajar direto para a Copa São Paulo. Quando eu cheguei lá em São Januário, inclusive, lembro até hoje, quando eu viajei, já vinha até com roupa de viagem e tudo, para chegar lá no Rio e a gente já viajar para a pré-temporada da Copa São Paulo, na época. E quando eu cheguei lá, o Eurico Miranda me liga e eu fui direto para o escritório dele e disse, o Léo Rabelo não quer que tu fique aqui. Eu, por quê? Eu queria ficar no Vasco na época. Ele disse, não, aí liguei pro Léo. Ele falou, Jonas, você não vai ficar aí, tá aí no carro lhe pegar agora, você vai pro América. Eu disse, mas por que, Carl? Ele disse, jogador meu não fica, os empresários têm essas coisas, jogador meu não renova 2 empréstimos. Renova uma vez, ou compra, ou já tira daí, porque senão desvaloriza, tinha aquelas questões todas. Aí termina que você não... Eu já estava... Acabou me atrapalhando. Eu já estava tendo aquele vínculo ali no clube, né? E a gente ia disputar uma competição importante. Na categoria de base. A Copinha é a principal competição, entendeu? E a gente tinha um time muito qualificado com esses atletas, o Bill, o Pedrinho acabou subindo depois também, o Felipe, né? Então, às vezes, atrapalha muito e há muitos fatores. Às vezes, o clube não tem paciência com o atleta também, né, Ronaldo? Chega, até para se adaptar numa cidade grande, como... Eu jogava aqui no Icasa, com 17 anos, de repente vou para o Rio de Janeiro, morar sozinho, que não tem o profissionalismo como é hoje. Hoje você tem assessor, até para você dar uma entrevista, você está com uma pessoa ali do lado, a família vai logo, e na minha época não tinha esse profissionalismo que é hoje. Quem viajou comigo foi Zacarias. Quem foi me deixar lá em São Januário, no Rio, foi Zacarias, viajou comigo, deu toda a assistência e tudo, mas veio embora, e aí eu fiquei lá sozinho. Eu com 17 anos de idade. A realidade realmente... Então é muita coisa, mas eu acho que o primordial
é você chegar num clube grande na hora certa. Exemplo do NASA. NASA, quando chegou no Vasco, NASA caiu com uma luva. NASA foi do Madureira, se eu não me engano, quando entrou, encaixou e ali para sair não tem mais como sair. Inclusive entendeu? ele disse que o Lopes foi quem pediu para ele jogar de volante, né? Porque na verdade ele jogava de meia. E aí o Lopes voltou de volante e ele, enfim, acabou agarrando e teve a carreira realmente, venceu como volante do time do Vasco. Meu querido Ronaldo Angelim, qual foi o jogador mais difícil que você marcou, Ronaldo? Enfrentei vários, né? Tem vários aí na carreira. Porque todo mundo diz, não, foi o Neymar, né? O pessoal só fala naquele drible do Neymar. Por causa do drible, né? Mas, enfim, você pegou vários grandes atacantes. É verdade, eu joguei contra Romário, cheguei a jogar contra Edmundo, contra Qual era aquele Ronaldo jogador? Fenômeno, joguei contra, enfim, vários atacantes diferenciados, Fernandão, vários. Mas tinha aquele jogador que você dizia, rapaz, esse cara é tão habilidoso que eu tenho que me preocupar. Porque o que eu não gostava de jogar contra, cara, era Nilmar, quando jogava no Internacional. Atacante. Felipe, que ele está falando Vasco. aqui, que era do Vasco, quando passou a jogar do meio para frente. Ninguém Muito conseguia lisa, marcar, ninguém conseguia marcar Felipe. Teves era um cara difícil de marcar. Robinho era um cara difícil de marcar. Neymar era difícil de marcar, apesar de quando eu enfrentei Neymar, ele ainda era muito jovem, né? Vanderlei chamava ele de carcaço, era filhote de borboleta, era alguma coisa assim, Vanderlei chamava ele lá no Santos. E eu peguei ele muito jovem ainda, né? Tanto que ele foi ganhar força muscular já nesse jogo aí, que ele acabou fazendo aquela jogada bonita do gol. E aí ele acabou depois saindo e eu não joguei mais contra ele, mas Neymar também muito bom jogador, inteligente, Teve rápido. o drible, mas é bom lembrar que quem ganhou o jogo foi o Flamengo. As 5 vezes eu acho que eu cheguei, eu enfrentei ele umas 5 vezes. Eu acho que o Flamengo, ganhou 3 e empatou 2. Se eu não me Você engano. está na vantagem do Neymar. Nós estamos na vantagem aí. Pelo menos o Flamengo está na vantagem. Né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Só que antes, deixa eu só pegar aqui rapidinho aqui a galera, porque a galera começou a fazer aquelas perguntas. Pronto, aqui, deixa eu me ver aqui. Angelinho, Nonato, zagueiro de Missão Velha, é pior ou melhor do que o Odivan do Vasco? Nonato bate pra caramba, viu? Ave Maria. Ei, Nonato, tu bate, hein, bicho? Então o Odivan era melhor do que ele. O Chapa, ele deu um dia uma voadora, acho que foi no sobrinho de Jonas, não foi, Jonas? Que voadora foi aquela, velho? Nonato. Calma, Nonato, calma. Você ainda tem contato com o Adriano Imperador? Aquele rapaz foi um desperdício de talento, diz aqui o Júlio César. Tem contrato com o Adriano. Foi um desperdício mesmo. Para mim, o Adriano parou de jogar em 2009. Para mim, ele parou de jogar ali. Novo. E tinha tudo para ser o melhor jogador do mundo. Do mundo e jogar duas ou 3 Copas do Mundo. Atacante, canhoto, o que ele fazia era brincadeira. Forte, alto, completo. Era muito bom mesmo. Nosso querido Claudio aqui deixando recado. Gidenilson Martins, boa noite. Você é ídolo de nós, torcedores do Fortaleza. Ronaldo Julinho, abraço, Mago de Aço. Eliane Duarte, valeu Ronaldo, Edson, boa noite Tony, se o jogo do Varmengo, já estão criticando aqui, viu? Fosse às 8 horas de novo, adiar o programa de novo, ele não queria que adiasse, né? Que a gente adiou aqui outras vezes, né? E é esse negócio, você pega no pé, diz que a arbitragem ajudou muito o Flamengo no seu tempo? Não, que existe negócio que ajuda a arbitragem, não corra não, que você não ganha ninguém. Neto Brandão, um abraço desses dois craques, a Thaís Ferrer, Ronaldo Angelim, o teu coraçãozinho Thaís, que está lá na Coreia do Sul. Eu tenho que mandar um abraço para a Thaís, cara. Thaís, boa sorte para você, viu, minha amiga. Talento, joga demais, Ave Maria. Tive o prazer de vir de Fortaleza noite de Natal com ela, de carro, a gente veio junto, conversando a noite todinha. Tem uma canhotinha venenosa. A canhotinha dela é venenosa. Muito boa jogadora. Eu queria ela no Mengão feminino. Né? Thaís, eu queria ver tu no Mengão feminino. Olha aí, Thaís. Representando nós, nosso Nordeste aqui, nosso Cariri. Maria Alves, estou na audiência. Boa noite, nossa querida Maria Alves também aqui, Francivaldo Santos. Estamos na audiência, parabéns pelo programa. Valeu, Francivaldo. Eu quero daqui a pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo, para o Ronaldo dizer qual foi o jogador o melhor jogador que ele viu jogar. O que ele viu jogar ou que ele viu jogar e que jogou ao lado. Daqui a pouquinho você vai saber quem é esse jogador ou esses jogadores. Que às vezes você pode ter só um jogador, aquele que você jogou ao seu lado, pode ser aquele melhor jogador que você viu jogar. Ou de repente são duas pessoas. Teve o melhor que você jogou ao lado ou aquele melhor que você já viu jogar. Eu quero saber se são duas ou se são 2 em 1. Daqui a pouquinho o Angelim fala aqui com a gente. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta com o último bloco aqui do replay. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais,
e toda linha, esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edlam Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Bom, vamos falar da Icanet, parceiro do Replay. Icanet, o seu provedor de internet do Cariri, que cobre todo o município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. A Icanet é um provedor que não está preocupado em vender velocidade, não está preocupada com o valor, mas sim com a experiência que o cliente tem, um plano que o cliente pode ter de acordo com a necessidade do cliente. E ainda tem atendimento humanizado, personalizado. Icanet, se tiver problema, você vai entrar em contato com a assistência técnica e vai conseguir falar com o pessoal lá. É diferente de outras empresas que você fica aí jogando para um lado e para o outro, parece cliente peteca, não consegue falar com ninguém. Na Icanet não, é diferente. Vale a pena você ser um cliente da Icanet. Repito, atendimento em todo o município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. O site está aqui na tela, icanet.com.br, também tem um telefone 99202-5340, 99202-5340, Icanet, o seu provedor de internet do Cariri. Ronaldo Angelim, qual foi o jogador mais mala que você já jogou? Você conheceu aí? Qual aquele mala? Eita, bicho, eu joguei contra alguns malas, mas eu vou ficar com... Tem dois, assim, pra mim, mas dos dois eu ainda achei mais da Alessandro. Alessandro é mala. É, tinha ele e tinha aquele Kleber, atacante, né? Catimbador, Kleber. Encheu o saco. Encheu o saco, mas eu acho que da Alessandro era demais. Ele enchia o saco do Kleber jogador. gladiador, né? Ave Maria, jogar contra Kleber era jogou horrível. o Grêmio, jogou o Curitiba, Vasco, Palmeiras. Ele era chato. Ele e da Alessandro, os dois eram muito chatos, mas eu vou ficar com o da Alessandro ainda como mais. Qual foi o jogador que você, assim, trabalhou, atuou, que foi mais resenheiro? É um cara que você, mesmo que o cara esteja machucado, você quer no grupo porque a resenha é grande. Ixi, bicho. Como fizeram com o Ricardo Rocha 94, né? Se machucou, você quer em cada clube a gente arruma. Se você quiser em cada clube que eu joguei, a gente arruma. Porque no Icasa não tinha igual o Nilton e Maguila não, tá? Maguila e Nilton. Cabal também era resenha. Cabal até hoje, né? Conta a história, Cabal né? até hoje é porque eu não trabalhei com Cabal, pô. Mas Cabal eu tive a oportunidade só de ver agora, né? Depois, né? Não cheguei a jogar com Cabal, mas Maguila e Nilton aqui no Icasa. No Fortaleza tinha eu, que era o mais gaiato, né? Lá no Fortaleza, que eu já tinha um... O Alan, rapaz, botava apelido em todo mundo. Veio aqui só dizendo apelido de todo mundo. Alan gostava. Sardinha, o apelido Sardinha, nós chamava ele de Sardinha. Quem, Alan? Alan, nós chamava Aí ele de ele não Sardinha. falou do apelido dele. Aquele gordinho, mas nós estamos falando aqui agora, entregando ele, Sardinha. Mas no Flamengo era Renato Abreu. Renato Abreu sempre foi muito divertido, ainda Até hoje né? eu só chamo Alan de Sardinha, Sardinha. Eu encontrei com ele ontem, cara. Ele ia descendo pra Barbalha.
Encontrei com ele ontem. Pois é, ele contou o apelido de todo mundo. Disse que Mazinho Lima... Mazinho Lima, meu Deus do céu, estava esquecendo Mazinho Lima. Esse aí é outro contador de história também. Bom, Mazinho Lima ele disse que era paralisia infantil, porque disse que os pés... Panturrilha bem fininha. E disse que Mazinho Lima não gostava não, pegava. Não, gostava não, pegava. Tinha esse jogador também que você conhece assim, que brincava com todo mundo, mas quando ia brincar com ele também pegava uma cordinha? Tem vários, tem Juan, lateral esquerdo. O Juan pegava ele brinca. Se você brincar sério com ele, ele pegava a corda. Nós chamávamos ele, era de velho ranzinza. Qual foi, depois que o cara para de jogar, aí o cara fica mais à vontade. Qual foi o treinador mais chato assim que você trabalhou? Treinador mais chato em qual sentido? Aquele mesmo que enchia o saco, aquele cara que às vezes nem é esse treinador todo, mas dá pompa. Jogador, às vezes, entregador de camisa. Eu sou o entregador de camisa. Não tem esse trabalho todo, mas Vixe, que às vezes quer ser mais do que realmente é. Entregador de camisa, eu acho que eu trabalhei com poucos, que eu peguei com só cara de nome, né? Pra eu lembrar um assim, entregador de camisa, difícil. Tá fugindo Não tô fugindo não, tô tentando lembrar, porque eu trabalhei com muitos treinadores bons, né, Jonas? Como é que eu vou saber? Qual foi e todos eles vingaram, né, cara? Qual então, foi o melhor, você chamar entregador de camisa, cara que só treinar de clube grande, né? Qual foi o melhor que você disse assim, poxa, esse é o top, é o primeiro? O melhor que eu falo sempre é Joel Santana para mim, né? Como Papai treinador. Joel. É, Papai Joel, porque foi era um treinador amigo. E Andrade acabou levando o mesmo trabalho de Joel para o Flamengo, né? Aí Andrade nós tivemos o prazer de jogar só aquele ano, queria ter jogado mais com Andrade assim, entendeu? Aí a gente não chega nem a citar Andrade, porque Andrade não teve uma carreira como treinador, não teve sequência, né? E ele trabalhou muito com Joel, ele estava no grupo também de Joel. É aquele cara que é tão gente boa que você corre por ele. Corre por ele, então eu considero Joel o melhor que eu trabalhei, mas tem vários, eu tenho que agradecer a vários. A Valdir Espinosa que me levou para o Flamengo, Hélio dos Anjos que me ensinou muito, Fernando Teixeira, Luiz Carlos Cruz, que também foi um treinador no Fortaleza, super ofensivo, foi quem fez aquele time do Fortaleza que jogava bonito. Enfim, tem vários e vários aí que se eu for citar, né? Trabalhei com Dorival Júnior, trabalhei com vários e vários treinadores. Muito bons. Tem esse cara aqui, bota a foto aí, por favor, Kleber, desse cara que foi um cara que ele elogiou bastante e disse, eu tenho que trazer esse cara aqui para o Sudeste, tenho que trazer esse cara para o Flamengo. O que significou Valdir Espinosa na sua carreira, Ronaldo? Ele meteu o peito, teve coragem, né? Fui levar um jogador de um time pequeno, ele foi treinar o Flamengo. Então, ele acreditou em mim, né? Ele me pediu. Ele saiu do Fortaleza, ele conheceu no Fortaleza. Me conheceu no Fortaleza, pegou a reta final do campeonato, mas viu que eu tinha qualidade. Então, fiquei até surpreso com a indicação dele, eu não esperava, né? Eu achei que ele ia chamar outros jogadores, mais para a parte ofensiva, né, do Flamengo, essas coisas. Não, ele optou por mim, que ele sabia que eu tinha uma parte tática na equipe do Fortaleza bem importante, né? A gente tinha jogada ensaiada com ele. Com minha pessoa por ele, né? Que era pegar a bola aqui do lado esquerdo e achar Rinaldo na bola longa cruzada, né? Que todo treinador adora, né, Jonas, essas viradas de jogo, quem tem esse passe, principalmente para os atacantes de velocidade. E essa jogada dava muito gol. Então, como ele via muita qualidade em mim, ele acabou pedindo minha contratação ao Flamengo. Aí eu devo a minha carreira no Flamengo a esse... Que Deus o tenha num bom lugar, esse professor, esse mestre que me deu essa oportunidade. Onde passou, teve grandes trabalhos, no Grêmio, no Flamengo, enfim, aqui no Fortaleza também teve bom momento, enfim, é um cara... Genial, verdade. Trabalhei com ele. Grande saudoso Valdir Espinosa. Eu também não coloquei ele entre os melhores, porque ele ficou pouco no Flamengo. Então não tive sequência com o Valdir. Quando ele saiu, você ficou com receio ali? Pô, o cara saiu, me bancou... Fica, né? Você fica, porque o cara ali traz e os cara acaba tirando um treinador que lhe trouxe, então você fica com um pé na frente e outro atrás, né? E no Fortaleza ele pegou só a reta final, entendeu? Foi onde ele me levou para o Flamengo. Então, mas pelos grandes trabalhos que ele fez, você sabe que ele é um gigante aí do futebol, né? Inclusive, você é um cara que acabou, assim, ganhando carinho. Eu costumava falar do Jonas, na época de casa, que para mim o Jonas, se a gente for pegar os últimos 20 anos... Para mim, quem mais vestiu a camisa do Icasa, eu não tenho dúvida que foi o Jonas. Era um cara que, além de gozar do carinho do torcedor, por exemplo, do Icasa, também tinha um carinho e respeito dos treinadores. Que todo técnico que chegava lá, estava lá, era Jonas e mais 10. Não adiantava. Tinha Júnior Xuxa, tinha Marciano, vinha, enfim, vários e vários jogadores, o Pantico, enfim, etc. Mas
quando você procurar a escalação dos 11, estava lá o Jonas. É um cara que sempre gozou e aonde passou teve o carinho do torcedor. Você acabou sendo o ídolo do Flamengo, mas o torcedor rival também acaba tendo um carinho também por você, Ronaldo. Pela essa forma humilde de você sempre agir desde a época que você jogou futebol profissional. E eu soube de uma história que você já, depois do jogo do Flamengo, levou uma carona de um torcedor do Fluminense. Que história é essa, cara? Terminou um jogo, né, no Maracanã. Tava eu e David Braz esperando um táxi, querendo pegar um táxi. A galera foi toda embora e você A galera foi toda embora e a gente tava lá. Eu acho que eu e ele caímos no DOP e acabamos saindo mais tarde e ficamos esperando pegar táxi, né? Para ele ir para a Barra e eu ir para Copacabana. Isso no Maracanã? Isso no Maracanã. E aí ia passando, e nós tínhamos ganho do Fluminense 2-0 esse jogo. Aí ia passando, né, um carro com os torcedores do Fluminense. Lá, chamaram nós para bater uma foto, perguntou o que a gente estava fazendo ali. Rapaz, a gente está esperando um táxi aqui, David vai para a Barra e eu vou para Copacabana. Os torcedores do Fluminense, não, rapaz, a gente está indo para a Copa. A gente leva você. Se você quiser ir, eu digo, oxente, pois tu é ido. Não queria nem saber se eles iam me levar para a favela. Eles disseram que ia para a Copa. Tu ganhou o jogo, esse jogo aí? Ganhamos 2-0 do Fluminense. Rapaz, você arriscou. A torcida do Fluminense, cara, não é uma torcida confuseira, é uma torcida elitizada. Mas só que, assim, eu vendo agora, eu fiz uma loucura, né? Porque eu imagino... Não conhecia os caras, não conhecia os caras, não sabia quem era, torcedor do Fluminense. Com raiva, dentro de um carro, tinha perdido um jogo. Aí você entra e vai na confiança assim... E fui, graças a Deus, os caras me atenderam super bem, me deixaram em Copacabana, ainda pagaram lanche para mim. Você quer uma carona boa. Carona maravilhosa. Ronaldo, e aí, qual foi o jogador? É o mesmo jogador ou são jogadores diferentes? O melhor jogador que você viu atuar e o melhor jogador que você já jogou ao lado? São pessoas diferentes ou é a mesma pessoa? Não, é porque, enfim, o que eu sempre falei, o que eu acho para mim, que eu vi assim, acompanhei rádio e depois vi Zico. Para mim, Zico foi Zico. O melhor jogador que você viu? Disparado, Zico. Que eu, para mim, não vi Pelé, não vi, para mim, Zico. Para mim era completo, um jogador completo, Zico. Agora é lógico que a gente viu e jogou do lado de outros grandes, né? Como Ronaldo Fenômeno, você já citou aí Romário, uma seleção. Adriano, citei vários, né? Esses caras aí, tudo monstro. Você ainda tem contato com todos eles? Tem. Aí, e hoje em dia tem Messi, Cristiano Ronaldo, né? Então, mais nordestino, eu respeito todo mundo, eu respeito a história de Yarley, de Mota, de todos os grandes jogadores nordestinos que eu vi jogar. Mas ninguém ganha de Clodoaldo. Capetinha Clodoaldo nordestino, eu estou falando nordestino. O Capetinha, do Psi, Clodoaldo. Mas o que ele jogou naquela época do Fortaleza, Ronaldo? Se a gente for parar para observar, ele chegou, inclusive antes de você, ele foi cotado para ir para o Flamengo. Né? Eu lembro que o Flamengo, do Clodoaldo, uma semana inteira destaque no Globo Esporte Nacional. Eu nunca vi o nordestino ser de segunda a sexta destaque no Globo Esporte Nacional, como o Clodoaldo foi naquela época. Foi cotado para o Flamengo e o Fortaleza foi quem botou banca sem querer levar. Eu acho que lembro que estava querendo, inclusive, levar o Clodoaldo e o Flamengo queria mandar o Roma, o atacante, e tinha um outro jogador que queria mandar e o Fortaleza não quis na época. Ou seja, o Clodoaldo chegou a jogar no nível de melhor jogador, entre os melhores jogadores do país. Na época que ele estava lá no auge dele. Naquela época, o Clodoaldo não bebia ainda, eu tive o prazer de pegar ele nessa época, né, de estar jogando junto com ele no Fortaleza. Era um jogador imarcável. Eu acho que os marcadores de Clodoaldo naquela época sofreram muito, porque eu peguei ele no auge ainda, ele não bebia e era complicado. Era o mesmo estilo do jogo de Messi. Uma pena que ele jogou a carreira dele fora tão cedo, que era um jogador para ter jogado não só Flamengo, Corinthians, para mim era um jogador para ter jogado até na Europa, pelo talento que ele realmente tinha. Atrapalhou. Atrapalhou muito. Ele sabe disso, ele sabe muito bem disso. Mas para mim, foi o nordestino, é ele o melhor que eu vi. Para mim, o Fortaleza tinha que fazer uma estátua para esse cara lá no PC. Se não já fez, eu acho que teria que fazer. Porque o que ele fez com a camisa do Fortaleza, ninguém fez. O cara jogava mais. E aqui em casa eles veio já não no auge, mas mesmo assim a gente via que o cara era diferenciado. Você nunca jogou contra ele, não? Eu cheguei a jogar quando eu estava no Ceará. Nesse jogo ele fez 1 ou foi 2 gols.
Ele fez 2 gols. Naquela época ele estava de casa, você jogou, Jonas? Na época de casa? Joguei Ele se preparava para jogar um tempo do jogo, mas também quando ele entrava e resolvia. Resolvia, né? É aquele cara que realmente resolve. Bom, a gente chegou a jogar junto também. Kleber levou uma seleção daqui, né? Que a gente foi campeão juvenil aqui, para enfrentar o Fortaleza lá, que tinha sido campeão lá. Foi aí onde o Clodoaldo surgiu. Inclusive, nós ganhamos o jogo lá dentro do PC do Fortaleza. Nós fomos campeões aqui, juvenil, e o Fortaleza foi lá. A Kleber marcou o jogo lá no PC. Clodoaldo jogando com a turma do Fortaleza daquela época, a gente foi e ganhamos lá dentro. E o pessoal tem, às vezes, preconceito de jogador pequeno, jogador baixo, e a gente vê que quando tem talento, não tem tamanho, né? Bom, mas tivemos 2 jogadores que atuaram com você, que inclusive mandaram recados aqui para o replay. Um deles, um parceiro de longas datas. Zagueiro, como é o apelido dele? Alain? Sim. Sardinha. Sardinha, fala aí, Sardinha. Boa noite. Mandar um grande abraço aqui pro meu amigo e irmão que a bola me deu, Ronaldo. Fizemos grande parceria junto no Icasa, Juazeiro e Fortaleza. Desde já, meu amigo, desejar a você felicidade. Deus te abençoe sempre. E tamo junto. Precisando, nós estamos aí. Você foi um dos melhores, acho que foi o melhor companheiro que eu tive como parceiro de zaga. E desde já, tudo de bom em sua vida. Jesus te abençoe. E tamo junto. Fora as parcerias do futebol amador também, né? Botafogo da Vila Veterana e São José e Missão Velha. Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Sardinha, olha o Sardinha aí. Gente boa, rapaz. Aí não tem igual não, tem, Jonas? Aí mal abre a boca, cara. É uma pessoa assim, espetacular. Encontrei com ele esses dias aí, ele ia indo pra Barbalha e a gente acabou jogando junto agora, veterano, né? Veterano. Só que ele ainda continua jogando como zagueiro, né? Você não quer mais conversa? Não, porque, Jonas, o pessoal... engraçado, o pessoal é que pede, não é não, Jonas, pra mim jogar de centroavante? O pessoal é que pede. Recebi convite para jogar profissionalmente de atacante. E foi? Foi, profissionalmente. Lembra qual foi o time? O Cariri. Queria que eu tivesse jogado a terceira por eles de atacante, de centroavante. Não estou mentindo. Os times amadores onde eu vou, ninguém quer eu de zagueiro. Eles preferem eu de atacante. E você gostou de fazer? Eu faço o gol, não tem jeito. Vai lá, né não, Jonas? Brincou. Todo canto que eu vou, o pessoal quer que eu jogue de atacante. Inclusive, eu lembro do time do Botafogo da Vila, que foi campeão barbarense Master. Aí eu fui assistir um jogo ali, os caras, tá Ronaldo Gelim, o Nasa, os caras estão tudo jogando. Aí eu fui olhar, ó o trio de ataque, Ronaldo Gelim, Nasa e Cristóvão. Aí eu disse, rapaz, aí os caras tudo voando. E outra coisa, e você não tem esse negócio, jogou profissional, aqui é amador. Competitivo do mesmo jeito, reclamão, enfim, não tem esse negócio não, tem? Nesse jogo eu me lembro, cara. Não, reclamo. Jonas Chaba, eu xingo demais, né, Maria? Jonas, às vezes, ele pensa que eu tô com raiva dele ou intrigado dele, porque às vezes nós brigamos nos jogos, né, Jonas? Aí ele pensa que eu tô de mal com ele, mas não é porque eu sou chato mesmo. Ele joga no ataque, aí quando ele vai pra zaga para não levar gol. Quando ele faz o gol lá na frente, que o jogo tá aperto, o jogo duro, ele vai pra zaga para não tomar gol. Tem que fazer isso, né? Nós temos que defender o resultado. Nesse jogo que você tá falando aí, eu fiz 3 gols com menos de 10 minutos de jogo, os caras me tiraram e não me colocaram mais, porque o jogo tava fácil. Não foi... Lembra, Jonas, desse jogo? Eu fiz 3 gols rapidinho, os caras me tiraram e não me colocavam. Eu fui artilheiro do campeonato jogando 10 minutos. Aí, tá. Eu jogava 10. Que é isso, Cristóvão? Perdeu a vaga aqui pro zagueirão? Nesse ano, Jonas estava em outro time. Não era, Jonas? Acho que eu estava no São Vicente. São Vicente. Aí me chamaram para eu jogar só contra esse teu time, a final. Ou era semifinal, não lembro. Aí eu fui lá e fiz os 2 gols. Foi 2-1. Foi. Eu fui lá e fiz os 2 gols. Pois é, rapaz, eu não quis conversa. Mas tem um outro parceiro seu também, que também deixou um recadinho aqui para o programa Replay. Ele está dizendo, mas não vai sair não? Está saindo hoje. Olá pessoal, quem está falando aqui é Marcelinho Paraíba, treinador do 13. É um prazer participar desse programa aqui do Tony Souza, Replay com Tony Souza, né? Queria mandar um abraço a Ronaldo Angeli e Jonathan. Está participando desse programa, parabenizar e dizer que foi um prazer jogar com vocês no Flamengo, um dos maiores zagueiros que eu tive o prazer de jogar junto. Ronaldo, e Deus continue lhe abençoando. Um grande abraço do amigo Marcelinho Paraíba. Valeu! O homem agora é evangélico,
Como é um mais monstro. tranquilo. E técnico de futebol, técnico do 13 de Campina Grande, o Marcelinho. Parceria boa que vocês tiveram lá no Você Flamengo. devia botar o gol, né? Do passe que ele deu pra mim aí, né? Pois é, rapaz. Foi contra o Figueirense. Lá na casa do Figueirense. Lá em Santa Catarina, Lá em em Santa Florianópolis. Catarina, isso. Marcelinho cruzou e eu cheguei chapando. Não foi de cabeça não, né? Que o pessoal acha que eu só faço gol de cabeça, né? Marcelinho cruzou e eu acabei fazendo gol de chapa. Companheiro, eu acabei trazendo Marcelinho para fazer jogo aqui em Juazeiro, né? A gente fez uma parceria boa, tem uma amizade boa, me encontrava direto com ele lá em Copacabana, com os filhos dele passeando. E jogou até muito tempo, acho que ele chegou a jogar até com 40, parou agora, né? Foi, e o Parou Guarani agora, ainda recentemente. tentou trazê-lo para jogar aqui Isso, o campeonato. inclusive eu fui um dos que pedi para o Guarani trazer ele, né? Que ia ajudar muito. mas ele não quis quis tentar mesmo. convencer, mas ele não quis mais, né? Agora quer ser treinador e ele vai ter sucesso, porque era um cara bastante inteligente quando jogava no Flamengo. Na minha época ele tomava, agora é evangélico, né? Na minha época ele bebia Tomava um Danoninho. mas sempre treinou muito, sempre gostou muito de treinar. E eu só tenho que agradecer a Marcelinho, porque eu fiz um convite a ele, Jonathan, para ele vir fazer jogo aqui, não cobrou nada, não quis nada. Tu participou, não é isso? Então, Veio ele, Jonathan, Obina. Obina, foi ele, Jonathan, Obina. Acho que teve mais, não teve? Não lembro se teve mais algum jogador, mas eu lembro bem dos três. Eu lembro, inclusive, que Ele, do jogo Jonathan, eu estava no fundo e o zagueiro do time adversário era Arimateia. Primeiro lance, lançaram a bola, e Arimateia deu uma tesoura, ele caiu do outro lado, o Binha era o Fábio lá de Barbalha, era o árbitro, e deu cartão amarelo para Arimateia, Arizão. E que é isso, professor? Se jogou, professor, se jogou, aí correu. Eu estava atrás do gol e vi quando o Marcelinho chegou para o Arizão e disse: calma, parceiro. Calma, é só uma brincadeira. Brincadeira o quê? Deram foi pó de Guaraná com Coca-Cola lá no vestiário, rapaz. Mas foi verdade isso aí. Marcelinho foi pro outro lado, chegou mais perto de Arizão, né? Que voador Arizão deu, rapaz. Lotado de flamenguista. Meu irmão, o Digari é corajoso, Os viu? caras esculhambando Arizão. Lotado o Rumeirão. Faltou a despedida do Ronaldo Gelim lá no Rio. Você teve uma despedida aqui, o Zico veio uma galera boa aí, fazer um jogo de despedida seu aqui no estádio Romeirão. Mas você sentiu essa falta lá no Rio, mais perto do torcedor ali, no ninho mesmo do torcedor flamenguista? No Maracanã, né? Maracanã. Você tá doido pra dizer o Maracanã? Oh, Maraca. Senti. Eu gostaria de ter feito uma despedida no Maracanã, né? Que teria fechado mais ainda com chave de ouro. Mas acabei fazendo aqui com meu maior ídolo, Zico, né? Então eu trouxe ele aqui para minha cidade, ele trouxe outros grandes jogadores a brilhantar a festa. Jonas participou também. Não, desse aí eu participei não. Tu não Acho que eu tava participou desse, viajando, não? mas você me convidou. Convidei, né? Tava viajando. Mas tinha uma turma boa Uma aí. turma boa, trouxe uma galera boa. Os que eram meus amigos, tudinho eu trouxe. Até Luiz Fidelis jogou lá. Luiz Jogou, a Fidelis, gente- Cássio, uma turma boa que veio. A gente Os caras da formou Copa de uma- 94, enfim. A gente formou uma galera boa, acabamos fazendo uma boa despedida, mas ficou. Tinha a vontade de ter feito uma despedida com a camisa do Flamengo no Maracanã. Eu queria que você falasse desse projeto feminino que você já criou aqui em Juazeiro do Norte. A gente tem inclusive algumas fotos suas, fotos das meninas da R4. R4. Porque, por exemplo, você é um cara que jogou muito no futebol e aí às vezes o cara pensa, por que não botou uma escolinha? Tem um jogador que bota uma escolinha, trabalha muito com futebol masculino e você não, você acabou enveredando para o futebol feminino. Por que você pensou de forma diferente em trabalhar esse projeto de futebol feminino? Tá aí as fotos aí, algumas fotos das meninas da R4, o time do Ronaldo Gelim. Primeiro porque o futebol feminino tem pouco apoio, né? Você sabe que é quase nada. E principalmente aqui em Juazeiro, né? Quando elas vão jogar nos cantos aí, elas que têm que ajudar. Aqui não só tem o R4, aqui tem várias equipes de futebol feminino, né? Tem o Nápoles, tem a Joaçal, que é especialista em jogar futsal, tem o Magos, enfim, tem outras grandes equipes. Tem várias e várias de Juazeiro com muito mais tradição do que a minha. Mas quando eu fiz o meu campo lá no sítio, um campo society, eu fiz esse campo para emagrecer minhas irmãs, né? Que eu tenho um monte, tudo gorda. Ligou fazer um campo society para me enrachar e botar minhas irmãs para perder peso. Aí fiz esse campo. Aí elas começaram a jogar. Inclusive no primeiro jogo minha mãe era até a goleira. E aí elas começaram a jogar, eu fui gostando, fui vendo. Tem uma sobrinha minha que joga bem, inclusive está aí na foto, que é filha de Bonifácio, meu irmão. E aí fui gostando. A gente foi fazendo amistoso com outras equipes que ia. E fui gostando e fui vendo a dificuldade que o futebol feminino tem. Aí fui e inventei, através dos meus amigos, né?
de formar o time feminino. Como eu já tenho o R4 amador, que o Jonas sabe, né, Jonas? Tem veterano e tem o novo aberto, o masculino. Aí eu inventei o feminino e me apeguei, passei a gostar. Porque nos primeiros anos que eu formei, já comecei a fazer equipes competitivas, que ganhava campeonato, e você sabe que eu sou bastante competitivo. Quando eu formo time, eu formo sempre para ganhar. E aí comecei a botar o time em campeonatos. E aí peguei gosto e agora não quero mais parar. Eu estou com esse projeto, já estou pensando até em fazer um campo, talvez de 11 lá no meu sítio, né? E a gente já treina em alguns cantos. É lógico que essa pandemia está atrapalhando um pouco, a gente está esperando passar para a gente voltar a treinar mesmo normal, como a gente treina. A gente participou do Barbalhense, fomos campeões, Jonas sabe. Participamos do Paraibano, lá em Cachoeira, fomos campeões também. E a gente tem esse projeto bacana. E a gente pensa um dia, quem sabe, até profissionalizar isso, né? Porque tem várias equipes profissionais aqui na região com um nome muito bom. Tem Casa, tem Guarani, tem Crato, tem o Cariri, enfim. Tem grandes equipes aí e tem como você formar uma equipe feminina aqui forte. Você só vê Ceará, Fortaleza e mais outra equipe jogando no Campeonato Cearense. E eu acho que Juazeiro, pelo tamanho que tem, a estrutura, tem como você colocar uma equipe feminina para jogar o Campeonato Cearense e formar uma equipe profissional. Então eu tenho esse projeto, tenho esse objetivo e não desisto não. Sempre que eu tenho oportunidade, quando a pandemia não está, a gente está dando treino nas meninas. Você vai ver que o meu projeto ele é bem bacana, depois eu vou mostrar quando a estrutura estiver toda pronta, que eu montar, vocês vão ver que vai ser bem legal. A gente vai procurar dar o melhor, mas primeiro eu quero me organizar, deixar tudo bem direitinho. Aí aquela equipe profissional que quiser fazer parceria comigo, com certeza a gente vai fazer, porque primeiro eu quero ter uma estrutura boa para poder dar as condições que as meninas merecem. Aí é o pontapé inicial para Ronaldo Angelim se tornar técnico de futebol? Começar em futebol feminino, de repente? Eu acho que sim, Eu já estou, né... Jonas sabe que eu tenho boa leitura de jogo, principalmente futebol amador. Eu acho que eu sou até melhor quando eu estou fora, né, Jonas, do que quando eu estou dentro de campo. Que eu oriento muito, ele vê minha forma. Ronaldo é muito inteligente, sempre teve uma leitura boa de jogo. Quando era atleta, a gente sabe disso, inteligente. Conhecedor do futebol, estudioso também, que está estudando, né? E está na ativa, como a gente diz. Eu acredito que ele tem o perfil para isso, para ser um técnico de futebol feminino, se ele quiser, como também masculino, que ele tem capacidade para isso. Eu acredito que o perfil dele é para se tornar um grande treinador ainda. E aí você pensa em ir depois para o futebol. Você pensa realmente em seguir carreira como técnico? Eu penso. Eu vou primeiro começar com futebol feminino, aí, mas é lógico que nós sabemos que o objetivo é o futebol masculino, eu ser treinador, né? Mas sempre ter o meu time feminino, ou ter parceria com alguém. Não acabar o projeto. Não acabar o projeto, né? Porque a gente sabe da dificuldade que é o futebol feminino. Não só aqui na região do Cariri, mas no Brasil no geral. Então, a gente precisa de apoio para essas meninas. A gente vê a dificuldade dos outros times aqui, né? De Roberto Nápoles, que já é o time mais velho da cidade, do Joaçal, do Magno, das outras equipes. Tem várias equipes no Crato, em Barbalha. Jonas mesmo vê a dificuldade dessas meninas. Tem delas, cara, que a situação é complicada. Então, a gente tenta, né? Tem uma... Sem contar o preconceito, né, Ronaldo? Que ainda tem um preconceito muito, pessoal. Tem muita gente que tem um preconceito porque a menina joga futebol, começa a rotular, né? A levar apelidade de forma bem pejorativa mesmo. Ou seja, para as meninas tudo é muito mais difícil, não apenas a questão da infraestrutura, né, de buscar a estrutura para trabalhar, mas ainda tem esse preconceito social que ainda é muito forte. Né? Verdade, os próprios pais, né, não gostam de deixar as meninas irem, né, porque tem medo e não pode ter. Né? Futebol hoje é uma profissão boa, então eu acho que os pais não têm que ter receio não. É lógico que tem que ter os cuidados necessários, né, Jonas? Procurar acompanhar. Saber onde é que a está jogando, quem são as pessoas envolvidas. Quem são as pessoas envolvidas, ter aquele cuidado necessário, mas deixar as meninas jogar futebol porque ainda existe esse preconceito. A Thaís seria um ponto fora da reta hoje? Está vencendo no futebol profissional, tanto aqui no Brasil, já jogou na Europa, em Portugal, em 2 equipes, na segunda divisão, Paio Pires, e depois no Oriense, da primeira divisão lá. Hoje está na Coreia, no Kespor da Coreia do Sul. Inclusive, em 4 jogos, marcou 3 gols a Thaís. Está numa média muito boa lá na WK League. Ela hoje é um ponto fora da reta
acaba sendo uma inspiração para essa mulherada que está aqui no Cariri? Ela é, sim, porque ela é amiga, inclusive ela é amiga das meninas aqui. Tem algumas que jogaram comigo, com ela, que ela levou para jogar quando ela estava no Tiradentes, entendeu? Então, ela é uma inspiração para as meninas. E eu tenho certeza que meninas aqui se destacando, ela indica, porque Ferre é amiga de muitas meninas aqui. Então, é uma grande jogadora, uma grande atleta. E tem a cabeça boa, viu? Eu tive o privilégio de vir uma noite todinha de Fortaleza até aqui conversando com ela. E ela tem esse foco de ser jogadora. Era bem parecida com minhas características quando comecei. Ela tem o foco de querer vencer. E está vencendo. E ela vai ser essa inspiração para essas meninas. Tem uma menina aqui do Crato, que já está no Internacional, Eduarda, que se tiver o foco também que Ferre tem, chega longe, porque ela já está no time profissional. Inclusive, ela parece que teve num time, acho que não sei se foi no Ceará, não lembro, enfim, acabou não ficando. No Fortaleza, eu mandei ela para o Fortaleza. Acabou não ficando. E depois surgiu lá no Internacional. Isso, foi eu que mandei ela para o Fortaleza comigo, né? E tem outra muito boa lá em Barbalha. Aqui em Juazeiro tem várias e várias, né? Que é a Alana. E a Alana é diferenciada. Eu não vou falar no nome de todas, porque tem muitas aqui que dá para jogar profissionalmente. Mas a Alana, eu acho que também já está precisando de uma oportunidade no time profissional. Eu vou fazer de tudo para que a Alana vá jogar profissionalmente. Você precisa ver essa atleta jogando também. No nosso projeto que a gente tem aqui, eu cheguei aqui, o Jonas abraçou também, a gente está querendo fazer um torneio para colocar, lógico que é um torneio inicial, uma coisa embrionária, a gente transmitir os jogos aqui pelo canal, pelo replay, no YouTube. Você já sinta-se convidado também a botar o R4, já falou com a Bebel, o Bebel também já está, disse que coloca aí, disse que tem várias equipes, enfim, a gente está pensando em fazer uma situação é lógico, é uma coisa menor, mas vislumbrando uma coisa grande, até para que as pessoas vejam, os empresários, as pessoas que possam vir se tornar patrocinadores das equipes, de eventos como esse, possam ver que a gente tem um futebol feminino muito forte, né? E é importante que as pessoas vejam isso, não só saibam. Então a gente quer mostrar isso aqui no canal e o Jonas já comprometeu, disse que libera o Inaldão, que ele é secretário de Junto Esporte em Barbalha, já libera o Inaldão, a gente está sentando depois, né, Jonas, para conversar e já chama você também para abraçar essa ideia. Então, teve essa ideia do projeto, né, de realizarmos um torneio transmitido ao vivo e tal. O Tony está planejando para ser esse evento. Mas no calendário esportivo do ano, lá em Barbalha, ele já foi aprovado, né? A equipe todinha da secretaria elaborou esse calendário e já colocamos o Campeonato Barbalense mais uma vez, que já existe lá, mas já colocamos já no planejamento para executarmos novamente o Campeonato Barbalense feminino de futebol. E vai ser muito mais valorizado e a gente vai dar mais apoio ainda do que nos anos anteriores. Isso é importante demais. Então, o projeto já está há quantos anos, Ronaldo? Ixi, rapaz, que eu tenho o R4 já faz bastante tempo. Já tem bastante tempo. Você pensa que é uma equipe jovem, né? Mas eu já tenho aí uns 8 anos já. 8 anos. Porque você tinha o Fortaleza, né? Aí mudei para o R4. Né? Aí mudou para o R4. Mas o feminino já tinha, né? Eu tinha o Fortaleza e tinha o R4 feminino lá no sítio, né? Uhum. Mas era só com o pessoal mais da família, mas já tem há bastante tempo. E foi bom vocês falar, porque não só tem o Joá, tem o Nápoles de Roberto, ele é quem mexe muito com... os primeiros aqui. Que ele mexe com futebol de campo, né? Ele não é muito futsal, ele é mais campo. A menina de Roberto é mais campo. A Joaçal joga campo, mas o forte do Joaçal é mais o futsal, né? Futsal, como o Magnus também, o Magnus é futsal. E eu disse que vocês iam convidar 4 equipes. Eu acho pouca, tem muitas equipes aqui na região. Barbalha vai ficar com raiva. A ideia da pessoa era 4, mas já tem bem 8. Convidar... Rapaz, eu já ouvi. Cara, só em Juazeiro que tinha mais de 10 equipes. Porque aí no Crato já disseram, no Crato também tem. No Crato tem, Barbalha tem, enfim, aí as outras equipes vão ficar com raiva. O certo é você convidar. Vamos tentar aí aumentar a estrutura. Aumenta a estrutura aí. Vou falar com o nosso secretário aí. Pois é, eu também falei de Alana, da menina que eu acho que está pronta para jogar profissionalmente, mas tem outras também, viu? Tem outras. Eu não estou citando o nome aqui agora, porque a gente precisa trabalhar mais e deixar a menina bem mais capacitada, assim como a Alana está, para que saia muitas. Tem muitas boas. Depois você vai ver e você vai me dizer. Jonas sabe, Jonas conhece algumas. Eu acompanho, porque quando a gente vai jogar o R4, o masculino, como também faz preliminar com o feminino. Aí ele sempre leva o feminino também para fazer as preliminares. Isso vai ser massa demais. Se Deus quiser, a gente vai botar isso para frente. Estamos chegando ao final do programa, mas Angelina, eu queria fazer uma pergunta para você ainda. Porque você começou no Icasa, uma história bacana, bonita no time do Icasa, aí
começou a rodar várias equipes, tal, e ídolo Fortaleza, foi para o Flamengo. Aí, de repente, você veio para Juazeiro do Norte e deu entrevista, não sei se foi meu amigo J. Ribeiro. Acho que foi J. Ribeiro, na época que eu estava na Rádio Iracema. Aí, Ronaldinho chega e diz, eu sou torcedor do Guarani. Rapaz, a torcida de casa ficou meio que mordida com essa história. Como foi isso, Ronaldo? Você sentiu a rejeição da torcida de casa quando você, de repente, disse que era torcedor do Guarani e você que nunca jogou, né, com a camisa do Guarani, mas teve grandes momentos com o Icasa. Deixa eu explicar aqui a história como foi, né, para ficar... esclarecido, né? Para ficar esclarecido e a torcida do Icasa entender. Quando eu morava na roça, que eu era guria, torcedor do Flamengo, acompanhando pela Rádio Globo. Isso lá em Porteiras ainda? Isso lá em Porteiras, na roça. Aí vim morar em Juazeiro. E tem um primo meu, que hoje ele é sargento, Murilo, não perde um jogo do Icasa. Ele era quem ia assistir jogos no Rumeirão. Até então, só torcia o Flamengo. Meu único time era só o Flamengo. Meu time é só o Flamengo. Quem é torcedor tem só um time. Só que ele me chamou para mim assistir Icasa e Guarani no Rumeirão, esse meu primo. Pra eu ir torcer o Icasa. Eu não sabia nem o que era o Icasa ainda, como era time. Pequeno, não conhecia, pequeno. não conhecia. O Icasa não, conhecia o Flamengo. O pai era time grande, né? Assim, morava na roça. Aí ele me chamou para ir assistir esse jogo no Rumeirão, clássico, Icasa e Guarani. Quando viu a camisa preta e vermelha. Aí quando chego lá, vai jogar Icasa e Guarani, tô assistindo mais ele pagou minha entrada e tudo, né? Porque ele é torcedor do Icasa fanático até hoje. Aí eu vejo o Guarani jogando de vermelho e preto. Aí esse é o Flamengo, é isso. Eu digo, vou torcer esse time aqui em Juazeiro. Aí o Guarani ainda ganhou o jogo de 2-0 do Icasa. Aí meu primo tentou me convencer a torcer Icasa. Eu disse, cara, infelizmente eu torço Flamengo e as cores do Guarani é da cor do Flamengo. Aqui em Juazeiro eu vou torcer Guarani. E aí, anos depois, uns 2, 3 anos depois, houve a oportunidade de eu ir jogar na base do Icasa, a convite desse meu amigo também, Lili, que é torcedor do Icasa. E aí, como ele era meu amigo, nós morávamos juntos, era muito torcedor do Icasa. Eu passei a torcer Guarani só por causa da camisa do Flamengo, que era vermelho e preto, aí aqui em Juazeiro eu disse que ia torcer Guarani. Aí esse meu amigo levou para mim jogar no Icasa, na base, acabei virando jogador, e aí o Icasa me formou. O Icasa já me pegou com 19, eu já ia fazer 20 anos, eu já ia estourar, joguei só o último ano, joguei só o segundo turno, inclusive. Campeonato juvenil, acabamos revertendo, o Novo Juazeiro já tinha ganhado o primeiro turno. Nós ganhamos o segundo e acabamos sendo campeão. Foi tudo muito rápido para mim. E aí, Kleber já me subiu para o profissional. E aí não teria como eu mudar mais minha opinião. Né? Mesmo eu jogando no Icasa, ali eu já estava jogando profissional, estava num clube profissional. Então eu tinha que defender as cores do Icasa como se eu estivesse jogando no meu time. Então a torcida do Icasa pensa que eu, quando vou assistir jogo do Icasa, vou torcer contra. Não torço contra o Icasa não. Torço que o Icasa ganhe os jogos. Simplesmente porque eu ouvi isso quando eu vim morar em Juazeiro, meu primo me levou para torcer em casa, cheguei lá, eu vi que a camisa do Guarani era parecida com a do Flamengo, e aí disse que aqui em Juazeiro ia torcer Guarani, mas não tem raiva da torcida do Icasa de jeito nenhum. Mas você sentiu uma rejeiçãozinha da torcida do Icasa? Eles ficaram meio assim porque eles acham que eu sou torcedor do Guarani, aquele negócio fanático de ir pro estádio. Não, a primeira vez que eu fui, quem me levou foi meu primo. Eu já tinha uma certa idade, entendeu? Eu já torcia Flamengo há muito tempo, então... E aí, quando muito torcedor fica naquela, o Ronaldo é torcedor do Flamengo, mas também é torcedor do Fortaleza, enfim... Não existe isso, ó. Gente, eu torço Fortaleza quando for jogar contra qualquer time. Quando for jogar contra o Flamengo, é lógico. A gente fica ali meio dividido, mas é lógico que eu sou Flamengo. Eu sou torcedor do Flamengo. Agora, o Fortaleza, eu tenho uma história bonita, a torcida lá gosta de mim pra caramba... Quando for jogar contra qualquer outro time, eu torço Fortaleza, não adianta. E quando for jogar contra o Flamengo, eu ainda fico assim. Lógico, vou querer, dependendo da situação ou outra, se o Flamengo tivesse campo, quero que o Fortaleza ganhe. Agora, se não, a gente torce ali para ser um empate ou que o Flamengo ganhe. Mas eu não sou torcedor mesmo, eu sempre fui do Flamengo. Todo mundo sabe da minha história aí antiga. E do Fortaleza passei a gostar e ser torcedor depois de velho. Porque ninguém não tem 10 times para torcer, não, você tem aquele seu time número 1, meu time número 1 é o Flamengo, depois torço por Fortaleza pela minha história bonita, pelos torcedores, pelo que eu fiz e pelo que eu aprendi a gostar do Fortaleza. E aqui em Juazeiro a gente torce pro Guarani, mas também torce pro Icasa, que foi o time que me revelou. Não torcer assim, dependendo de quem contra for jogar. Se for jogar Icasa e Flamengo, eu vou torcer pro Flamengo.
Se for jogar Guarani e Flamengo, eu vou torcer pro Flamengo. Sem polêmica. Sem polêmica. Tudo esclarecido. Tudo esclarecido. Pronto, tudo certo então. Para não ter mais essa polêmica. Finalzinho aqui, deixa eu só ler aqui mais alguns recados. Deixa eu ver aqui cadê o Francivaldo? Estão na audiência. Marcos Antônio. Um abraço para Bidu e o Mago aí. Programa show, parabéns, meu brother. Valeu, Marco Antônio. O Francisco Martins, valeu a todos, muito bom ver Angelim. Valeu, nota 10. O Ed Cearense está rolando, Ceará profissional, 0 juvenis interclasse. Tá perdendo em casa, tá, o Guto? Tá 1-0 aí pro Ceará, né? O Moés, Tony, abraço aos meus 2 amigos e aí você também, parceiro. Moés Monteiro, lá de Missão Velha. Que tá Moés, um abração para Moés. Meu parceiro de ataque, viu? Bate bolinha, Moés. Gosta de bater uma bolinha. Bem, joga muito. Tá jogando no Mengão, mas nós, né, Jonas? Nós estamos no campeonato veterano, mas a pandemia encerrou. Começou aí. Aí o Jonas estava no Mengão. Tá, mas nós. Eu mandei fichar ele. Eu não vi nenhum jogo ainda não. Melhor deixar ele perto, né? Eu não vi nenhum jogo ainda não. Aquele ficha em outro, eu vou logo dizer. Eu mandei fazer a ficha dele. Ei, mas pelo menos segura para não jogar no adversário. Segurar, pelo menos não fortalece os outros. É verdade. Ronaldo, foi um prazer realmente receber você aqui no programa. Esse tanto vai e vem, tanta coisa aconteceu, mas até que fim deu certo e você vive aqui com o Jonas. O Jonas é figura carimbada, é comentarista, já trabalhamos com ele no rádio e, enfim, aqui também no YouTube, no canal no YouTube. Inclusive, eu lembro que quando o Flamengo veio jogar aqui contra o Icasa, eu lhe convidei para você. A gente montou uma equipe na Rádio Tempo só para transmitir aquele jogo Icasa e Flamengo, amistoso, que até o Luxemburgo era o técnico na época. E veio o Roberto Rivelino, narrador de Araripina. Eu fiquei fazendo a cobertura do Flamengo, o Hugo de Leon do Icasa, o Gilson Malete foi quem fez a abertura da jornada esportiva, teve o Murilo Siqueira e acabamos convidando o Ronaldo para ser o nosso comentarista, convidado especial. Ronaldo, vou só dar o pontapé inicial do jogo e subo para a cabine. E acabou ficando como comentarista com a gente lá na cabine. E depois disso, que foi o povo pedindo para a gente botar essa equipe de esporte lá na Rádio Tempo. O Vaval foi quem pipocou, mas a gente quase colocava essa equipe de esporte. De repente, para comentarista também dá certo, não dá, Ronaldo? Rapaz, eu nunca passei por essa experiência muito de comentar, não, mas como a gente, pelo menos no nosso linguajar aqui cearense, né, Jonas? O cara recebendo alguns... Tem leitura de campo. Leitura de jogo. Cara, não... Dá certo. Dá certo. E aí o Ronaldo esteve com a gente e foi muito, muito, muito bacana mesmo esse jogo. O Flamengo ganhou de 1-0, o gol do Gabriel. Isso. Que inclusive está no nosso canal aqui, você pode procurar, tem a gente recordando aquele jogo e o Gabriel... Inclusive mandou um vídeo pra gente, estava na época no Curitiba, hoje está no CSA de Alagoas. Gabriel, muito gente boa, muito gentil, acabou atendendo. Deixa eu ver aqui, tem mais recado, é isso? O Flávio Neri, boa noite, Tony, tudo bem? Estou ligado em você diretamente no plano piloto, um abraço, valeu. E a Cosma também, fala meu treinador, a Cosma que é do time, eu vou falar, Cosma, eu vou falar o nome de vocês tudinho, cara, relaxa, no final. É jogadora demais, mas eu vou tentar lembrar tudinho. Tá certo, a Cosma que faz parte do time. É minha assessora. É a assessora? Ela agora que tá mexendo com minhas coisas no Instagram. A burocracia. Galera, quando vocês for pedir vídeo, vocês pedem a Cosma que ela manda eu fazer, porque pra mim ver tudo lá, eu não sei mexer não. Falo com ela que ela... Lá no Instagram. Isso, lá no Instagram do R4, pessoal, tá bom? Porque o pessoal pede vídeo e não dá pra mim ver tudo, entendeu? E Cosma, como ela passa o dia sem fazer nada, ela vê tudo pra mim, me passa, eu saio fazendo os vídeos. Tá vendo aí, Cosma? Fica sem fazer nada, então... Só dormindo. Vem fazer alguma coisa. Pra alguma coisa. Tá vendo aí, Cosma? E joga muito, ele joga muito. Joga muito? Joga muito, lateral direito. É por isso que ela tá descansando, só para na hora de entrar em campo. Ela treina muito. Ronaldo, muito bom ter você aqui conosco, quem sabe numa outra oportunidade, sem tanto problema. Não, vou falar o nome Aproveita e manda um abraço para as meninas aí. São muitas, eu vou mandar para tudinho. As que eu lembrar aqui, vou mandar para Alice Goleira, Marcela, Dai, Maísa, Cosma, Thaís, Thaísa, Alane, Duda, Neila, Carol, Chayenne, Carolzinha, Rose, Cacá, minha sobrinha, Miriam lá em Mauriti, Cibele em Abaiara, Ciciane em Brejo Santo, Dani também em Brejo Santo. São meninas em várias cidades. Se eu estiver esquecendo alguma, me perdoe. Cíntia, galera, eu quero lembrar de todas. A Carol já falei, Dayara que tá... Sheila. Vai lembrando as meninas, Jonas, me ajuda aí. Pô. São muitas, eu não posso esquecer nenhuma. Beta, Yara, Hortência. São muitas meninas que a gente jogou. Isso é só o time? Tudo do time que jogaram Nossa no meu senhora. time. A gente foi campeão, o elenco era muito forte, cara, muito forte. Havia várias e várias. Galera,
Beijão para vocês aí, meu time feminino, masculino e os veteranos. Se eu esqueci de algum aí, me perdoe. No próximo a gente Na próxima aí. compensa aqui de novo aqui. Jonas, foi bom, Jonas, ter você aqui de novo, viu? Valeu, meu amigo, tá mais ordem. Mais uma vez, um prazer aqui estar ao lado do meu parceiro, meu irmão aqui, Ronaldo Angelim. Finalzinho do programa, eu quero prestar homenagem ao Dia das Mães. Domingo passado nós tivemos o Dia das Mães e a gente ia até fazer eu até falhei porque era para eu ter feito mais divulgação quanto a isso e acabei não fazendo, por conta da correria. Mas teve algumas mães, alguns filhos que acabaram mandando algumas fotos aqui pra gente, de mães que estão ali com os filhos. Vamos ver aqui umas fotos aqui que o pessoal mandou. A Elisa, rapaz, Elisa mandou aqui com a filha dela, com a camisa do Barbalho, lá no estádio Lírio Caluinadon. A Elisa que inclusive chegou a ser a Raposa, olha ela aí, com a cabeça da Raposa, entrava nos times com o time do Barbalha como a mascote aí do time, ao lado da filha, a nossa querida Elisa. Quem também mandou foto? Deixa eu me ver aqui, a Fernanda ao lado da mãe dela, tá bom? A Dona Maria, que é torcedora do Icasa, tá aí com a camisa do Verdão do Cariri, e a Fernanda, que é jornalista, né, e tá aí na área também esportiva, nossa querida Fernanda Alves, já esteve aqui no programa. Aí o Rochélio ao lado da mãe dele com a camisa do Fortaleza, Tricolor de Aço, diz que a mãe também é torcedora do Tricolor de Aço, ele já estava perguntando, como é, o Mago de Aço vai hoje? Está aqui, Rochélio, com certeza está acompanhando também a gente. Deixa eu ver aqui mais alguma foto. Tem mais abraço aqui. Tá aqui a Rosa, que tá menina. bom. A Rosa Aguiar ao lado do filho dela, do Felipe. Só que a Rosa é corintiana e o Felipe é flamenguista, rapaz. Está aí a união da mãe com o filho, também acompanhando aqui o replay. A Fátima e a Isabel, tá aí as duas flamenguistas. Até o cachorro botaram a camisa do Flamengo, tá vendo aí, Ronaldo? Rapaz, o torcedor do Flamengo é uma coisa espetacular. Prima minha. Pois é, um cara Isabel, que eu fui minha filhada, Isabel. Eu fui numa cidade no Maranhão, o cara pintou foi os boi vivos de vermelho e preto. Será que o cara era flamenguista e me levou para mim ver os boi pintados de vermelho? Pintou os boi tudo vivo e pintado de vermelho e preto. Seu Antônio flamenguista, pintou os boi vivos, cara, vermelho e preto. Aí tem a Lana, ao lado do filho dela, né, o Arthur, agora é a vascaína, né? Tá aí com ela com a camisa e também o filho com a camisa do Vasco. Alan, tem mais alguma foto? Sim, tem aqui, rapaz. Essa menina é do Infante. É do Infante, Laninha. Laninha do Infante. Torce Flamengo, mas tá aí com o filho dela, que é o Matheus, que é conhecido também como Monteiro. Ele tá no sub-20 do Icasa e ela é com a camisa também do Verdão do Cariri, também está sempre acompanhando e faz parte do Infante. Tem o time feminino do Infante é outro nome, né? Isso, o Barcenal, acho. Pois é, eu não sei porquê, podia botar o time do Infante feminino, né? Eles levaram minhas atletas quase tudo. E foi, rapaz. Tá mais forte que o meu. O Infante é organizado. Mas ali tá certo, ela e o filho com a camisa do Verdão ali. Do Verdão, Jonas? Aí tá, já combinou ali, viu? Pois é, a gente, com essas fotos, a gente espera abraçar carinhosamente todas as mães que acompanham aqui o nosso canal, o Replay. A gente agradece demais, porque uma coisa que me chamou bastante a atenção é como vem crescendo o número de mulheres acompanhando o futebol, né? Só tem muita essa história de dizer que futebol era coisa de homem, mas não é bem o que a gente vem observando, não. Desde que a gente trabalha aqui, a gente vê muita mulher indo para o estádio, para a arquibancada, e aqui quando a gente criou o canal, em junho do ano passado, a mulherada também presente, participando, manda mensagem, no Instagram também manda mensagem, e a gente fica muito feliz com o pessoal que fica sempre com a gente. A Cosma está lembrando da Belzinha também aqui. Belzinha, eu estava falando, Belzinha, Sussu, tu tá esquecendo Sussu, que está lá em Curitiba, Roberta no Crato, não sei se eu falei o nome de Duda, tem várias, Cosma. Tem várias meninas. A fotógrafa Kelly, lá de Fortaleza, né, que ela faz um trabalho belíssimo, a Kelly, e sempre tira fotos bacanas. A gente utiliza muito aqui no site Miséria também as fotos da nossa querida Kelly. Um beijão para ela. Tiago Ribeiro, Angelim, manda um abraço para o Tiago Ribeiro, Jocelândia e Guilherme, na Vila Mororó, em Aurora, rapaz. Ixi, Maria, em Aurora, quantos são aí? Tiago Ribeiro, Jocelândia e Guilherme. E Guilherme, um abraço para vocês aí. Na Vila Mororó, em Aurora. E a Cosma está colocando aqui, ó, o Instagram é @R4Feminino, tá bom? Segue lá, galera, @R4Feminino. É o Instagram do time do nosso querido Ronaldo Angelim. Tem Denise, tem Bel, tem um monte de menina que tá lá em casa. Estão tudo acompanhando, tudo aí. Tudo acompanhando. Então, tudo lá. Pronto. Obrigado aí para essas meninas que estão acompanhando. Prepara o time, treina depois com a pandemia, quando der uma parada, volta, que a gente vai botar essa competição, se Deus quiser, tá bom? Gente, segue também o nosso Instagram, Replay com Tony Souza, é o mesmo nome do canal do YouTube, Replay com Tony Souza. Se inscreve lá no YouTube, tá bom? Dá o like,
aciona o sininho para sempre ser informado quando tiver uma nova postagem. E aproveite e segue também a gente no Instagram, Replay com o Tony Souza, que a gente tem sempre enquetes, fotos, vídeos, muita coisa bacana. Tem uma parte lá que a gente tem fotos do Ronaldo Angelim com todas as camisas que o Ronaldo Angelim vestiu. Icasa, Juazeiro Empreendimentos, Grêmio Barueri, foi isso, Barueri, Ituano, Ceará, Fortaleza e Flamengo. Tá lá as camisas. Estão faltando alguma camisa aí? Não, não. Foram todos, então pronto. Tá todo mundo lá. Eu acho que eu só não encontrei com Ituano, se eu não me engano. Não lembro. Mas a gente colocou lá no nosso Instagram. Tem lá todas as camisas que o Ronaldo Angelim, as fotos do Ronaldo Angelim. Tem uma que você tava com cabelo estiloso, viu, Angelim? Isso, lá no Barueri. Acho que Barueri, cabelão estiloso. Tava lindo lá. Tava lá com cara de ator de cinema. Bonito, tava parecendo o Wesley Safadão. Safadão tirou onda com aquele cabelo. Pois é, a resenha é grande. Ô, Angelim, obrigado. Jones, obrigado. Tá esquecendo alguma das minhas, não? Rapaz, eu vou lembrando. Se eu esqueci algumas, me perdoe. Nos próximos programas, eu acho que eu não esqueci, não. Eu falei menino que só aí. Me lembra aí, Cosme, porque jogou tanta menina no R4. Com os trabalhos de bastidores aqui do Josimar segundo Filmagens, Guto Vital, Kleber Ferreira. Obrigado, gente. Sou Tony Souza. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Na próxima terça-feira, se Deus quiser, a gente volta com mais um programa Replay. E acompanhe a gente no YouTube e no Instagram, que a qualquer momento você sempre vai ter novidades aqui com a gente, tá bom? Um beijo, uma ótima semana. E o Ronaldo vai ver agora o jogo do Flamengo pela Taça Libertadores da América. Foi boa.